Se você curte anime e também quer se vestir bem, presta atenção. Eu tenho uma loja focada em roupas de anime feitas para usar no dia a dia sem parecer fantasia ou algo chamativo demais. A ideia é trazer estilo com referências claras de anime, mas que funciona em qualquer ocasião. Lá você encontra camisetas, moletons e canecas, todos com estampas exclusivas. A entrega é para todo o Brasil com compra segura. Se interessou, dá uma olhada no link da descrição. Rapaziada, quem não for inscrito no canal, se inscreva aí que esse é o momento. Deixa o like, hypa e comenta quais obras vocês querem ver aqui no canal. E tamo junto e bora pro vídeo. Em uma cidade, um grupo de pessoas havia parado um rapaz. Um deles pergunta se o rapaz está indo ao pavilhão das escrituras para ler novamente, pois se tivesse que dizer quem na seita externa está mais ansioso para aprender, seria Shiachi. Outro integrante do grupo disse que ouviu dizer que ele já leu todos os livros do Pavilhão das Escrituras 2 vezes e aprendeu 2 técnicas secretas. Shiachi fica calado, vendo que eles irão começar de novo e, pelo visto, ainda não estão cansados disso. Outros jovens falam que isso tudo é muito lindo, porém Shiachi está pedindo o impossível, já que ele é do tipo teórico e não tem nenhum poder espiritual em seu corpo. Então, mesmo que aprendesse alguma técnica, não conseguiria utilizá-la. Eles continuam debochando, dizendo que haviam esquecido disso e questionam se ele está bravo, porém Shiachi apenas continua andando, dizendo que ele não está louco. 3 anos se passaram desde que ele transmigrou para aquele mundo e testemunhou a paciência de Liu Enxing e seus lacaios, que devem estar muito entediados para atormentá-lo todos os dias. Porém, esse tipo de assédio moral é apenas a ponta do iceberg em comparação com o que ele viveu como escravo corporativo. Liu Enxing continua irritado e segura Shiachi, explicando que sempre está incomodando ele por conta dessa cara nojenta, e por isso ele precisa parar de fingir, já que ele parece muito calmo, mas por dentro deve estar apavorado. Por isso precisa se ajoelhar e implorar para que Yuan-Shen o solte, talvez lhe dê uns petiscos mais tarde. Shiachi apenas pede para ele soltar. Yuan-Shen se sente ofendido e fala que ele é o jovem mestre da Aliança da Espada Celestial e, uma vez que Shiachi o ofender, será expulso da seita externa e ninguém poderá protegê-lo. Ele ainda diz que Shiachi vem cultivando há 8 anos e ainda está apenas no primeiro estágio de Lin Shui, que nem os cachorros olhariam para um lixo como ele. Shiachi continua calmo, dizendo que não pediu a aprovação de ninguém. De repente, uma pessoa começa a se aproximar, dizendo que os preceitos de Kanmin proíbem agredir outros discípulos. Yuan-Shen solta Shiachi e recomeça a sorrir, dizendo que aquilo era apenas um treino amigável com seu irmão mais velho. Porém, ele não esperava que Shiachi fosse tão fraco, por isso irão parar no toque. O homem fala que é muito bom ver que ele está bem, porém precisa voltar imediatamente para o campo de treinamento para continuar cultivando. Yuan-Shen chama seus companheiros e começa a sair. O homem vai até o protagonista e pergunta se ele pensou sobre o que eles conversaram há alguns dias. Shiachi acaba desviando seu olhar, já que não está considerando essa possibilidade. O homem explica que o protagonista já está naquela seita há 8 anos e mal conseguiu alcançar o primeiro estágio de Lin Shui. Por isso não há necessidade de perder mais tempo, e ele está fazendo isso para o próprio bem de Shiachi, pois se ele deixar a seita externa mais cedo, talvez consiga encontrar um novo caminho. O protagonista agradece ao Steward pela gentileza, porém ele tem os seus próprios planos e agora ainda precisa ir ao pavilhão das escrituras para ler. Enquanto Shiachi sai, o Steward pergunta se ele realmente acredita que pode se chocar de frente contra uma parede voltada para o sul. O protagonista é apenas uma pessoa que está cultivando há 8 anos, por isso é considerado um imprestável que merece alguns insultos, além de sua aparência ser simples e discreta. Há 3 anos ele acabou transmigrando para aquele mundo depois de acordar e, além de herdar algumas das memórias do dono original, não recebeu nenhuma vantagem em absolutamente nada. Além disso, em 15 minutos ele já sabia que o corpo que havia obtido possuía raízes espirituais inferiores e não era adequado para o cultivo. Embora não pudesse cultivar nada e não soubesse qual era seu objetivo com a transmigração, imaginou que ali poderia ter comida e abrigo gratuitos. Então decidiu ficar por um tempo. Ele olha um dos livros, dizendo que, depois de ler aquele, já terá terminado todos os clássicos do Pavilhão das Escrituras. Porém, os pensamentos em sua cabeça não param, pois já se passaram 3 anos e provavelmente depois virão mais 3 anos e, mesmo assim, nada muda. Ele se lembra de que, quando era um pouco mais jovem, o professor havia ensinado muitas coisas para ele e, embora seu cultivo esteja na reta final, seu conhecimento teórico é de nível máximo, e talvez um dia ele possa descobrir um gênio do cultivo. Ele se senta no chão e começa a ler o livro, pois ouviu dizer que no primeiro dia do próximo mês, os 4 imortais do domínio sagrado realizarão a 135ª seleção para treinar discípulos diretos. Após centenas de anos, as seitas internas e externas praticamente desistiram de contestar, sem falar em romper a matriz de aniquilação da calamidade dos 9 céus criada pela Imperatriz da Lâmpada de Vidro. Os 99 degraus da escadaria do céu de Jade também representam um desafio sobre-humano.
Por isso, como um novato no cultivo no primeiro estágio, ele deveria se juntar à diversão. Algumas horas depois, ainda sentado no pavilhão das escrituras, ele finalmente termina de ler todos os livros. De repente, uma tela aparece dizendo que o sistema de fúria está ativo. O protagonista se surpreende e o sistema fala que isso é porque ele completou a missão secreta do iniciante, que é ler todos os livros, no pavilhão das escrituras. Todos os clássicos do pavilhão, e por conta disso o sistema está oficialmente ativo. Agora basta ele enfurecer a matéria orgânica para obter missões e itens do sistema. Ele ainda não consegue acreditar que o sistema apareceu, pois viveu como um marginal por 3 anos. Nos livros há casas douradas, 1000 medidas de grãos, as belezas, e agora ele pode acrescentar: nos livros existe um dedo de ouro. Naquele momento ele ficou tão chocado que não conseguia ouvir claramente a categoria do sistema. Ele imaginava que o sistema que obteve após 3 anos de leitura seria muito elegante e digno, além de culto. Mas quando ele se deu conta, 3 dias depois o protagonista estava correndo em meio a uma multidão de pessoas completamente enfurecidas, que corriam atrás dele. Aquele sistema é útil, mas seu efeito colateral é criar inimigos por toda parte, com pontos de ódio no máximo. Por isso o protagonista não enxerga o sistema como um golpe de sorte, mas como alguém sacaneando ele. Assim que conseguiu escapar das pessoas, o sistema fala que a primeira tarefa foi enviada e agora ele pode escolher entre aceitar ou rejeitar. Shiate pergunta o que acontece se ele rejeitar e o sistema diz que é eliminação imediata. O protagonista pergunta o porquê e o sistema dá as opções dizendo se é para soltar um pum depois de tirar as calças. As mensagens continuam aparecendo dizendo que não se trata de tirar as calças, muito menos soltar um pum, e que caso a tarefa não seja concluída, ele também será eliminado imediatamente. Após essa informação, o protagonista se sente mais amado e fala que o sistema realmente é incrível. A contagem regressiva começa perguntando se ele gostaria de aceitar ou rejeitar. Shiaki não sabe o quanto o sistema poderia odiá-lo para começar uma contagem regressiva em um momento como aquele. Ele resolve aceitar e pergunta qual é a missão. Ele precisa se tornar um discípulo direto dos 4 imortais do domínio sagrado. Shiaki começa a entrar em desespero, pois não sabe como isso pode ser possível. No domínio sagrado de Kunming, desde o estabelecimento dos 4 imortais, nenhum discípulo jamais alcançou o topo dos 99 degraus da escadaria do céu de Jade, e ninguém conseguiu atravessar a matriz de aniquilação da calamidade dos 9 céus, criada pela Imperatriz da Lâmpada de Vidro. Porém, naquele dia a história será reescrita. O protagonista estava subindo a escada. Um aviso do sistema diz que para quebrar a matriz são necessários 23.333 pontos de fúria. Enquanto ele caminha, o sistema estava carregando. Ao chegar ao topo, ele tenta dissipar a matriz de aniquilação da calamidade. A matriz começa a rachar e um buraco é aberto. Uma pressão começa a emanar de lá de dentro e algo começa a interagir com o corpo do protagonista, que é jogado para muito longe, caindo no topo de um pico. Ainda caído, ele pensa que está exausto e se pergunta se aquilo conta com uma aprovação na avaliação dos 4 imortais. De repente, uma pessoa se aproxima perguntando como ele passou na avaliação. Ao olhar um pouco para cima, ele percebe que aquela é a fachada do Palácio Divino de Kunming, e as únicas pessoas que moram ali são os 4 imortais do domínio sagrado. Ele vê uma garota à sua frente e pergunta quem é ela, e mesmo achando que aquela garota possa ser uma futura mestra, ela ainda parece ser mais jovem do que ele. A garota pede para ele responder à pergunta que ela fez primeiro, já que o cultivo dele está apenas no primeiro estágio, então é impossível ascender a escadaria do céu de Jade. E mesmo que ele conseguisse subir, ainda seria mais impossível passar pelo conjunto de aniquilação da calamidade feito por sua irmã mais velha. O protagonista se senta, perguntando se ela não acabou de ver com seus próprios olhos. O sistema o repreende, dizendo que ele precisa falar com cautela, caso contrário será punido pelos céus e morrerá instantaneamente. A garota continua confusa, achando que isso pode ser pelo fato de a escadaria ser uma estrutura muito antiga e talvez estar em mau estado de conservação. Shiaki apenas continua rindo. A garota se levanta, dizendo que irá avisar suas 3 irmãs, e que enquanto isso ele tem que ficar ali e não se mexer. Mas ele se surpreende ao ver as roupas apertadas que a jovem garota está usando. Ela começa a liberar seu poder e rapidamente desaparece. Enquanto espera, ele começa a ficar em dúvida sobre o que deve dizer caso os 4 mestres continuem insistindo em descobrir como ele conseguiu quebrar o selo. O sistema pede para ele olhar para o lado. Aquela é a piscina imortal condensante, uma antiga fonte divina condensada da essência da lua fria. Leva 10 anos para formar uma única gota. Ela pode consolidar a essência e proteger o espírito com uma energia espiritual pulsante. Shiaki já imagina o que tem que fazer. Ele arranca suas roupas e pula dentro da piscina, começando rapidamente a subir de estágio. Enquanto isso, Julie já estava no palácio e sua mestra pergunta se ela já conheceu o novo discípulo. Ela diz que já ouviu e mesmo ele sendo bonito, há um porém. A mestra pergunta que porém é esse.
A outra mestra acha aquilo estranho, já que Julie sempre costuma falar de forma muito direta e agora está gaguejando. Julie explica que aquele garoto é um pouco estranho, já que é apenas um discípulo externo no primeiro estágio de Lin Shui, mas mesmo assim conseguiu subir a escadaria e quebrar o selo. Ela pergunta se isso realmente é possível. Uma das mestras fica impressionada, dizendo que nesse caso o novo discípulo é um predestinado escolhido entre milhões. Ela pede para Julie abrir a boca e começa a levar sua cauda até o rosto dela, mas Julie segura a cauda, dizendo que suspeita que o protagonista tenha trapaceado, ou até mesmo que o conjunto de aniquilação da calamidade esteja antigo e danificado. A outra mestra fala que é impossível que a matriz de aniquilação da calamidade esteja errada, mas Julie insiste, dizendo que só quer expressar o quanto esse garoto é um absurdo. No entanto, as outras continuam dizendo que ele foi aprovado na avaliação, por isso é discípulo delas, e que mal podem esperar para conhecer o novo discípulo. Um tempo depois, Julie volta onde havia encontrado o protagonista, porém ele não está mais lá. Ela começa a olhar para os lados, já que havia dito para ele não sair correndo por aí. De repente, do meio da água ele surge, deixando Julie furiosa. Jiaki sorri, dizendo que ela finalmente voltou, e além disso, as outras duas mestras também chegaram. Julie continua furiosa, perguntando como ele teve a audácia de se banhar na piscina imortal condensadora. Ele percebe que ela está irritada e pelo visto tem um temperamento instável, no entanto teve uma boa ideia. Ele começa a se secar, perguntando qual o problema de ficar na piscina, já que é muito limpo, pois toma banho todos os dias. Além disso, ele não está apenas se molhando, e sim se esfregando. Ele avisa ao sistema que está arriscando a própria vida para enfurecer os outros, por isso não pode ser deixado na mão. Julie fica cada vez mais irritada. Com isso, o sistema o parabeniza, dizendo que ele enfureceu a deusa da espada Julie Yanhui, ganhando 9.000 pontos de fúria. Além disso, devido ao seu comportamento vergonhosamente desprezível, o sistema também concederá um método de cultivo de nível divino. Desarmamento com as mãos nuas pode resistir completamente a qualquer ataque. A recarga é de 7 dias e a duração é de 15 minutos. Chiati fica irritado com as recompensas que ganhou, perguntando se o sistema realmente está falando sério. O sistema fala que quem usar irá saber, porém, o protagonista continua desapontado, dizendo que o sistema disse desde o início que ele atrai o ódio e que a recompensa depende do grau de provocação. Diante dele estão os 4 imortais e por isso ele deveria ao menos conseguir um método de cultivo mais impressionante, como um empurrão todo-poderoso ou algo do tipo. O sistema o repreende novamente, pedindo para ele nunca subestimar o julgamento do próprio sistema. Julie pergunta o que ele está murmurando sozinho e ordena que ele saia da piscina imediatamente. Chiati grita que já está saindo e se levanta. As mestras percebem que a única coisa pequena no protagonista é o cultivo, e pelo visto ele realmente é o escolhido entre milhões. Julie tapa bem os olhos, questionando quem mandou ele se levantar desse jeito, e diz que se ele não se vestir em meia hora, será punido. O protagonista continua provocando, dizendo que foi ela mesma que mandou ele se levantar e perguntando se está se comportando bem. Julie fica ainda mais irritada, dizendo que jamais teria um discípulo como ele. E já sem paciência, começa a pegar sua espada, acumulando uma enorme quantidade de energia que ela lança com toda a raiva, mesmo com uma das mestras tentando impedi-la. Chiaki fica preocupada ao ver aquela espada indo em sua direção, como se fosse a morte se aproximando. Ele se lembra da habilidade que acabou de receber e resolve apostar tudo nisso, usando o desarmamento com as mãos nuas. A espada atinge seu alvo. Julie não consegue acreditar no que acabou de fazer. Chiaki estava segurando a espada com as próprias mãos. O sistema notifica que agora faltam 6 dias, 23 horas e 59 minutos, pois a aplicação diária foi feita. A outra mestra se aproxima rapidamente, dizendo para Julie se afastar imediatamente. Porém, todas ficam surpresas ao ver que o protagonista estava realmente segurando a espada com as mãos. Ele fala para elas que aquela foi por muito pouco e que quase o novo discípulo foi cremado. Julie fica paralisada, dizendo que é impossível, pois alguém no primeiro estágio nunca conseguiria bloquear a sua lâmina. A mestra continua repreendendo Julie, que acaba se controlando e baixando a cabeça. Ela recolhe a espada, que puxa o protagonista para frente e volta para dentro da dimensão de onde havia saído. A mestra estava tão nervosa que a pontuação de raiva chegou a 100.000. Ela pergunta como Julie se atreveu a desobedecer uma ordem direta e por isso deve voltar e esculpir a escritura da Koitude 500 vezes. Julie, quase chorando, apenas aceita sua punição. O sistema aparece de novo, parabenizando o protagonista mais uma vez por enfurecer a Imperatriz Juan Jiniao de Liu. A Imperatriz está destinada a subjugar todos os céus e ser invencível pela eternidade, e o sistema considera a recompensa épica. Corpo Divino Qiankun, que ocupa o primeiro lugar na lista de corpos divinos, aumenta a compreensão em 100 vezes e a velocidade de cultivo em 100 vezes. Segundo
Segundo antigas lendas, aqueles que possuírem o corpo divino Qiankun eventualmente se tornarão co-senhores dos 3 reinos. Provocações indiretas também contam para o mérito do hospedeiro. Xiaki fica impressionado, perguntando se isso realmente é aceitável. A Imperatriz Genial anuncia que o protagonista alcançou com sucesso o ápice e passou na avaliação da matriz de aniquilação da calamidade dos 9 céus. A partir daquele momento, ele é o discípulo legítimo e o futuro soberano do domínio sagrado de Kangming, e isso já está decidido. Eles irão anunciar a todos os membros da seita em uma data que ainda será escolhida. Ela diz a Xiaki que ele deve voltar com elas para o Palácio Divino. Uma das mestras fica empolgada, dizendo que ele é um bom discípulo e que a partir daquele momento sua mestra definitivamente irá treiná-lo muito bem. Uma delas vai até Julie, dizendo que já preparou os clássicos que ela precisa estudar, mas Julie continua olhando para o protagonista, perguntando por que ele ainda está parado. Ele termina de se vestir rapidamente e grita para todas as suas novas mestras que já está chegando. No pavilhão Yunyan, o local para receber convidados no Palácio Divino, a Imperatriz diz que, antes da cerimônia formal de aceitação do discípulo, Julie ensinará Xiati. Ela fica indignada, perguntando por que precisa ser ela, e aponta para ele, dizendo que Jinyan a conhece muito bem e sabe que ela não é boa para ensinar. A Imperatriz diz que é exatamente por isso, pois o fato de eles não se darem bem é o motivo de precisarem moderar o temperamento um do outro. Além disso, já está decidido que Julie o levará para se familiarizar com o Palácio Divino, e assim ela não precisará fazer a tarefa que havia recebido durante esses dias. Julie, mesmo emburrada, acaba aceitando o que Jinyan mandou. Ela se levanta e chama o protagonista, dizendo que é hora de ir. Ele se despede de Jinyan e começa a seguir Julie, pensando que isso será ótimo, pois aquela garota é muito brava e será fácil irritá-la. No entanto, uma das mestras fica preocupada, dizendo que Julie é muito direta e simples e talvez não seja a melhor opção para treinar o novo discípulo. A Imperatriz relata que o Palácio Divino permaneceu deserto durante muitos anos, por isso precisam aproveitar essa oportunidade para injetar um pouco de vitalidade. A mestra de cabelo azul acaba concordando, dizendo que a ideia até que é boa. A mestra de rosa diz que o pequeno discípulo guarda alguns segredos, por isso sua vida futura certamente será interessante e ela está muito ansiosa para ver o resultado. Enquanto isso, do lado de fora, Xiati pergunta quem construiu o Palácio Divino quando ela se tornou uma das 4 imortais e se é possível que a segunda mestra seja mesmo uma raposa. Além disso, pergunta por que ela não está respondendo nenhuma das perguntas. Julie apenas responde que não sabe e respira fundo, porque ele é muito irritante. Ela começa a apresentar o lugar e diz que aquele é o pavilhão Shangun, onde os livros são guardados. O protagonista fica olhando para o templo, pois já leu quase todos os livros do pavilhão das escrituras da seita externa, e talvez seja uma boa hora para dar uma olhada em novos clássicos. Ele pergunta se pode entrar para dar uma olhada, mas ela nega, dizendo que primeiro eles precisam acabar de conhecer o lugar, pois ela ainda tem lição de casa para fazer e não tem tempo a perder com ele. Em outro local, ela mostra o Salão Jushao, destinado à meditação. Logo em seguida, o pavilhão Juyan, que é a residência particular da irmã mais velha. Por um momento, ele pensa que seus pensamentos acabaram se desviando. Julie, ainda duvidando do protagonista, ressalta que as irmãs dela acreditam que ele é uma criança predestinada. No entanto, ela realmente não acredita nisso. O sistema avisa que está sempre de olho, por isso ele não pode falar nenhuma bobagem. Ele tenta mudar de assunto, perguntando se o objetivo principal não é visitar o Palácio Divino. Julie responde que sim, porém ela só mostra lugares a verdadeiros discípulos diretos e que, se por acaso o protagonista utilizou métodos desprezíveis para passar na avaliação, enfrentará consequências graves. Ela pergunta se alguém no primeiro estágio de Lin Shui consegue resistir a um de seus golpes, pois ela já está no reino do refinamento espiritual. 6 reinos e 54 estágios acima do protagonista. Por isso ela não é tola. Xiaki apenas sorri, dizendo que ele realmente é um filho do destino. Porém, ele percebe que aquela garota está suspeitando de sua ação de desarmamento com as mãos nuas, mas não tem provas. Julie pergunta se ele está falando sério e, mesmo sem saber o que ela está planejando, ele diz que sim. A garota começa a caminhar, dizendo que eles têm bastante tempo para verificar, pois realmente está curiosa para ver quanto tempo durará a boa sorte dessa criança predestinada. Xiaki fala que se as meninas se irritam com frequência, acabam entrando na menopausa mais cedo do que o normal, mas Julie pergunta o que é menopausa. Ele começa a dizer que isso é uma doença terminal, e aqueles que sofrem dela frequentemente apresentam emoções reprimidas, raiva crescente, insônia, surtos de acne no rosto e até calvície. E o pior de tudo é que as pessoas podem deixar a barba crescer e desenvolver um peito plano. Ele ressalta que o dela já não é muito grande e, aliado ao temperamento, poderá ser muito difícil conseguir casar. Julie começa a ficar completamente irritada de novo, com 5.000 pontos de raiva. Ela segura sua espada, dizendo para ele que o dia em que ela encolher, então também será o dia em que ele encolherá. Xiati fica preocupado e pede para ela não se esquecer do que a Imperatriz instruiu
destruiu, pois ela precisa ter cuidado para não deixá-la brava novamente. Julie tenta controlar a sua raiva, dizendo que isso é muito bom, pois ele aprendeu rapidinho a usar o nome da irmã mais velha para pressioná-la. Ele sorri, dizendo que aprendeu tudo o que é útil. Porém, ele percebe que essa garota maluca se importa muito com o tamanho dos seios, ganhando mais 5.000 pontos de raiva. Ela não parece muito preocupada com a ameaça, o que mostra que é o tipo de pessoa que se preocupa mais com a forma física. Agora que tem essa informação, ele tem uma grande ideia. Ele a chama, dizendo que não tem problema os seios dela serem pequenos, já que combinam com o bumbum achatado. Dessa vez, ela fica tão irritada que a pontuação de raiva vai para 10.000. Ela começa a pegar a régua, dizendo que usará a ampliação de régua, deixando-a ainda maior. Com um grito, ela diz que ninguém naquele mundo poderá salvá-lo agora. Vendo que a morte se aproxima, ele começa a correr e ela grita para ele parar de ficar correndo, já que não tem para onde ir. No dia seguinte, dentro de seu quarto, o protagonista estava dormindo. Julie chega chutando a porta, gritando para ele acordar. Chiaki explica para ela que portas são feitas para dar privacidade e que quando alguém quer entrar, bate na porta e chama. Mas Julie apenas ignora, pois eles não viram nem metade do Palácio Divino ainda. Ela pede para ele se levantar rápido para continuar. O protagonista começa a se vestir e corre para o lado de fora, pedindo para ela esperar um pouco. Porém, ele já estava planejando irritá-la novamente. Ele pergunta se ela ainda está brava com o que ele disse sobre os seios pequenos. Julie vai até a mestra de cabelo azul, dizendo que não consegue mais ensinar aquele discípulo desobediente. A mestra de cabelo azul tenta consolá-la, dizendo que o protagonista ainda é muito jovem e por isso não há necessidade de discutir com uma criança. Chiaki aproveita a situação, dizendo que isso tudo é verdade, pois ele ainda é uma criança, então como ela pode maltratar uma pobre criança? Porém, Julie não o considera uma criança, dizendo que ele apenas precisa aguardar o que vem pela frente. A mestra de cabelo azul tenta acalmá-la, já que cultivadores devem evitar a impaciência, e pede para ela se lembrar do que a irmã mais velha disse ontem. Além disso, ela também fala para o protagonista que ele é um bom discípulo e deve se lembrar de nunca desrespeitar a sua mestra, perguntando se ele entendeu. Chiaki se faz de inocente, como se não tivesse entendido nada. A terceira mestra bate no ombro dele, dizendo que, pelo visto, eles ainda não terminaram a turnê e, se esse é o caso, ela mesma mostrará o caminho. Os três começam a caminhar juntos e, mais uma vez, o protagonista começa a provocar, dizendo que Julie deveria aprender um pouco mais com a terceira mestra, pois ela realmente parece ser uma mestra. A terceira mestra começa a rir, dizendo que aquilo é uma grande coincidência, já que ela é a mestra dele agora e para todo sempre. Além disso, ela gostaria de dar um conselho, ele deveria provocar um pouco menos a terceira irmã. Quanto ao motivo, ela fica em silêncio. Chiaki começa a ficar curioso, perguntando qual é o motivo e pedindo para ela dizer logo. Julie resolve não contar, dizendo que deixará ele tão furioso que irá explodir. O sistema avisa que o anfitrião ficou irritado pela primeira vez e, como essa é a primeira vez, será isento de qualquer punição. Porém, dali em diante, o anfitrião deve ter cuidado, pois se ficar irritado, resultará em deduções de afinidade. Ele não concorda, perguntando se isso é algum tipo de função auxiliar para melhorar o cultivo. Pouco tempo depois, a terceira mestra fala que eles devem interromper a visita daquele dia, pois ela está com muita fome. Chiaki vê um lugar chamado Jardim dos Fogos de Artifício, e curioso, pergunta à terceira mestra se aquele lugar é onde os fogos de artifício são fabricados. No entanto, ela explica que aquele é um lugar onde eles podem se sentir vivos. Julie corre até lá, já que pelo visto ele ainda não se deu conta do que se trata. O protagonista pergunta o que ele deveria ter percebido ao abrir a porta, e a quarta mestra explica que aquilo é um exame. Chiaki continua confuso, sem entender o que realmente é aquela prova. Sua mestra fala que se trata de culinária. Chiaki questiona se os imortais realmente precisam comer depois de atingirem a abstinência de grãos. Elas explicam que não precisam, porém gostam de sentir o calor da vida. Julie sorri, pois com o nível de cultivo atual do protagonista e o tempo de vida é difícil explicar. A terceira mestra explica que Jinhao gosta de frango ensopado com cogumelos brancos. A segunda mestra gosta de frango cozido com batatas e ela gosta de frango assado no sal. Julie fala que a terceira mestra costumava cozinhar, porém ela precisa se concentrar em romper o próprio reino. Então essa tarefa será do protagonista a partir daquele dia. Chiaki fica um pouco perdido, perguntando se elas realmente gostam de frango. Julie pega um frango e entrega para ele, pedindo que pare de se fazer de desentendido, pois já é hora da refeição. Chiaki olha para o frango e sorri, pois ele é muito bom naquilo. A terceira mestra diz que está ansiosa e espera que ele realmente seja bom. Julie, também ansiosa, diz que se não estiver delicioso, ela irá resolver com ele mais tarde. Chiaki dá risada, falando que se elas querem comida, então ele dará. Antes de matar o frango, ele se despede, dizendo que se morrer mais cedo, reencarnará mais cedo, por isso deseja uma rápida libertação do reino das feras. Ele pega os cutelos e começa a se concentrar para cozinhar o frango. Com uma facilidade impressionante, começa a preparar a comida como se estivesse dançando pelo ambiente. Em poucos minutos, vai até a mesa dizendo que o jantar está servido. Enquanto colocava a mesa, as mestras apenas observavam a confiança que ele emitia. Ele destampa as panelas, pedindo para que suas mestras provem a refeição.
Uma luz forte sai de dentro da panela, surpreendendo as 4. Os pratos estavam completamente perfeitos e lindos. A segunda mestra pergunta que luz era aquela que saiu do prato, mas o protagonista apenas pede para elas provarem. A imperatriz, por ser a mais velha, fala que é hora de começar a comer. As 4 se preparam e cada uma pega um pouco da comida. Todas ficam impressionadas e a imperatriz diz que aquilo não é nada mal, pois tem um sabor que ela não experimentava há muitos anos. A segunda mestra fica encantada, já que aquela comida era como um fogo ardente, uma sensação intensa que invadia seu corpo como o renascimento de uma fênix. A terceira mestra, também impressionada, diz que a cada mordida a energia espiritual dentro dela se agita inconscientemente, como a sensação de romper uma barreira espiritual. Até mesmo um potinho de raiva se acalmou, pois agora ela conseguiu entender que aquilo é algo que traz felicidade infinita. A imperatriz pergunta onde ele aprendeu a fazer aqueles 4 pratos. Ele pensa que, para realçar o sabor umami perfeito do frango, teve que estimular delicadamente a doçura natural da carne. Com a adição de temperos e outros ingredientes, o frango ainda conseguiu manter seu sabor original, sem ser sobrepujado pelo molho, mas prefere deixar isso em segredo e diz que é apenas amor. A segunda mestra vai até ele chamando de discipulinho e diz que está muito feliz. Chiaki pergunta a Juri se ele é qualificado agora, mas ela apenas pede para ele se sentar e comer e, depois de terminar, voltar para o quarto e cultivar com afinco. Um tempo depois, já dentro de seu quarto, ele fica olhando para o sistema enquanto pensa que, com base nas informações que possui, provocar os outros concede pontos, mas ele não pode ser provocado. Caso isso aconteça, perderá uma grande quantidade de pontos de fúria. Porém, ele não consegue entender qual a lógica por trás disso e qual o real objetivo do sistema. É possível que ele esteja tentando fazê-lo se desapegar dos desejos e dos bens materiais. Enquanto observa as funções do sistema, percebe que há algumas que ainda não estão disponíveis e resolve perguntar ao sistema quais são as funções que já possui no momento. O sistema diz que as funções básicas já permitem desbloquear o shopping. Chat fica animado, perguntando que tipo de cidade ele poderá comprar. O sistema pergunta ao anfitrião o que ele gostaria de fazer. Ele fala que precisa atacar a partir de 7 passos de distância e ainda mais rápido, e também precisa agir dentro de 7 passos. Porém, ele está muito curioso para saber se a tecnologia é mais forte do que as técnicas imortais. Ele pede ao sistema que diga se isso existe ou não. O sistema responde que sim, pois a troca por itens correspondentes consome pontos equivalentes. Por exemplo, uma arma de destruição em massa de grande escala, como uma bomba atômica, pode exigir uma quantidade astronômica de pontos. Chat pergunta o que é mais poderoso, uma bomba atômica ou o mestre ancião, mas nem mesmo o sistema consegue responder, já que não possui bancos de dados suficientes para tais comparações. Jinhao aparece do nada, dizendo que é uma bomba atômica. O protagonista se assusta, perguntando o que ela disse, mas a primeira mestra apenas muda de assunto. Ele continua inquieto, se perguntando se está pensando demais nisso e se talvez ela também esteja. Jinhao segura um talismã em sua mão, dizendo que planejava entregar o talismã da canção da ilusão antes da refeição, mas acabou sendo interrompida pela comida deliciosa. Aquele talismã é a prova de que ele se tornou um dos 4 discípulos diretos e pode protegê-lo em momentos críticos. Chiaki respira aliviado, percebendo que realmente deve ter pensado demais, pois não teria como aquilo ser possível. Ele pega o talismã, agradecendo pelo presente. Jinhao ressalta que uma bomba atômica não é tão poderosa quanto ela e que, caso ele queira, ela o deixará experimentar algum dia, por isso ele precisa se esforçar bastante. Chiaki fica um pouco perdido, mas a primeira mestra apenas pede para que ele descanse bem, pois deve haver muitas coisas que ele ainda gostaria de saber, porém, ela ainda precisa meditar. A imperatriz simplesmente se teletransporta, deixando o protagonista sozinho. Ele pensa nas palavras que ela disse sobre a bomba atômica não ser tão poderosa quanto ela e que, caso ele queira, ela o deixará experimentar, pois claramente há mais coisas nessa afirmação do que parece, e talvez ela nem saiba o que realmente é uma bomba atômica. No outro dia, na frente do pavilhão das nuvens estreladas, Chiaki estava se perguntando qual era o nome da biblioteca que haviam mencionado no dia anterior. Isso era tudo culpa da Julie, que não foi uma boa guia. Por outro lado, ela estava conversando com a terceira mestra, dizendo que pensou em algumas coisas para dizer que fariam o protagonista explodir de raiva. A terceira mestra fala que talvez ela fracasse antes mesmo de começar e sugere que as duas tomem um chá para acalmar a mente. Chiaki começa a abrir a porta, pois já fazia muito tempo que ele queria ver a biblioteca do Palácio Divino, mas assim que abre a porta fica surpreso quando algo surge em sua frente, o agarra e o puxa para dentro. A segunda mestra pergunta se ele está precisando de algo dela. O protagonista se faz de surpreso e ela percebe, pelo tom de voz dele, que ele parece um pouco decepcionado. Chiaki tenta se explicar, dizendo que não é bem assim, pois ele só estava querendo encontrar algumas técnicas de cultivo na biblioteca para estudar e, como ainda não está familiarizado com todos os caminhos, acabou se confundindo
dirigindo e chegando até ali. Além disso, aquele lugar é muito agradável e estava incluído no seu roteiro de turismo. A segunda mestra começa a se aproximar, perguntando se ele realmente gosta tanto de aprender. O protagonista sorri, dizendo que sim, mas tem um mau pressentimento de que algo está prestes a acontecer. Aproximando-se ainda mais, ela pergunta por que ele está se esquivando e se é porque ela é tão feia que o assustou. Chiaki começa a elogiar, dizendo quão linda ela é, pois basta um pequeno olhar para conquistar cidades e com um segundo olhar conquistaria nações. A cauda dela começa a aparecer e o protagonista se surpreende perguntando se é assim que ela aparece, pois é muito fofo. A segunda mestra diz que quando está de bom humor sua cauda acaba aparecendo e ela não esperava que seu pequeno discípulo fosse tão eloquente. Fazendo uma proposta, ela pergunta se ele não gostaria de elogiar um pouco mais e caso consiga fazê-la revelar alegremente suas 9 caudas, será recompensado com alguns tesouros. Essa proposta desperta a curiosidade do protagonista, que pergunta quais tesouros seriam esses. Mostrando os elixires no armário, ela explica que todos foram refinados por ela mesma. Alguns podem fortalecer a essência, enquanto outros nutrem o espírito, sem contar que alguns podem prolongar a vida e até auxiliar na superação de barreiras. Em todo caso, o que quer que ele queira, sua mestra providenciará. Chiaki se prepara, dizendo que tentará sem nenhum pudor e começará com um poema. Ele se levanta usando toda sua beleza envolvente e começa a recitar como roupas, como um rosto de flores, na brisa da primavera, na soleira da porta, desabrochando com graça. Se não estiver fresco, no topo da montanha, nos encontraremos embaixo da plataforma. A segunda mestra fica com o rosto rosado e os olhos brilhando e as caudas começam a aparecer. O protagonista se surpreende ao ver que o poema funcionou. Emocionada, ela diz que o poema realmente é lindo. Chiaki se ajoelha segurando a mão dela e com um olhar fixo ressalta que o poema até pode ser lindo, mas não chega aos pés da beleza de uma deusa como ela. Com um sorriso no rosto, ela o chama de pirralho, perguntando se ele realmente quer provocar sua mestra. Com uma das caudas, ela o segura. O protagonista se assusta, questionando o que ela está fazendo. Com um olhar suspeito, a mestra fala que ele está com muita bajulação e por isso precisa ensinar uma boa lição para ele aprender a respeitar sua mestra. Chiaki pede para ela dar a recompensa primeiro e depois ensiná-lo, pois assim aprenderá com mais entusiasmo. Ela concorda e simplesmente desfaz a cauda e o abraço, dizendo que irá recompensá-lo primeiro. Em seguida, começa a perguntar qual ele quer, podendo ser a garrafa roxa, pois qualquer uma delas irá servir. Ele agradece pela gentileza de sua mestra. No entanto, ela fica curiosa para saber por que ele quer aprender a técnica de conversão, já que pode aprender técnicas de ilusão com sua mestra. As técnicas de ilusão da raposa de 9 caudas são interessantes, o que o deixa animado e ansioso para aprender, pensando que mesmo que não aprendesse tudo, poderia aprender até mesmo enquanto dorme. Pouco tempo depois, Juri olha para aquela situação e pergunta à segunda mestra o que ela está fazendo. Chiaki estava dormindo enquanto rolava pelo chão, chamando pelo nome da segunda mestra. Juri continua questionando por que o protagonista parece tão atordoado e se ela usou alguma técnica de ilusão nele. A segunda mestra apenas sorri, dizendo que não sabe, mas logo em seguida revela que está ensinando técnicas de cultivo e pergunta se ela quer participar. Juri diz que não precisa, pois se ela misturar os treinos, talvez o protagonista sofra um desvio de Ki. Além disso, a imperatriz disse para ela que o protagonista estava no pavilhão da nuvem estelar e pediu para ela mostrar o local. Sem paciência para esperar ele acordar, ela o chama carinhosamente, com todo o cuidado do mundo. Chiaki se levanta dizendo que aparentemente seu rim trocou de lugar com o coração com a força do chute. Além disso, o poder espiritual era muito forte, e ele acabou caindo na armadilha da segunda mestra, sendo uma pena que não tenha visto como a história se desenrolava. Todos ficam em silêncio por um momento e o sistema aparece para ele dizendo que descendentes do clã Yuhu possuem técnicas de ilusão consideradas as melhores entre os 3 grandes clãs. Julie, curiosa, pergunta o que ele viu na ilusão agora há pouco, mas o protagonista fala que não foi nada, já que interromperam seu momento. De forma respeitosa, ele pede para a segunda mestra ensiná-lo as técnicas de ilusão outro dia. Ela ressalta que dará tudo de si para ensiná-lo e o protagonista fica surpreso, agradecendo mais uma vez antes de se despedir. Enquanto saía, ele se lembra de que ela havia dito para ele ficar à vontade para escolher qualquer garrafa vermelha. No entanto, ele não deveria tocar nas garrafas roxas. Ele fica curioso para saber que tipo de elixir há dentro dessas garrafas roxas e olha para o pavilhão das nuvens estreladas, pensando que sente um pouco de arrependimento. Julie grita para ele não ficar relembrando o passado, pois eles precisam ir. Enquanto caminhavam pelo local, Julie elogia, dizendo que o frango que ele preparou no dia anterior estava muito bom. O protagonista fica surpreso, achando que ela está querendo agradá-lo, mas sua mestra nega, dizendo que é verdade, que apenas decidiu não se incomodar mais com ele. Chiaki fica em silêncio olhando para ela. Julie fica um pouco incomodada e pergunta por que ele está parado encarando. Ele pensa que mal pode esperar para revidar e com um sorriso no rosto diz que não é nada. Porém, percebe que há algo estranho nesse comportamento e que provavelmente ela está planejando alguma armadilha. Ele pede para ela mostrar o caminho, pois gostaria de visitar a biblioteca. Julie percebe que ele está agindo de forma estranha e questiona se ele está planejando algo ruim. Chiaki continua pensando que mesmo que ela queira emboscá-lo, não funcionará, pois ele a deixará sentada até as pernas
apenas ficarem dormentes. De forma simpática e educada, ele fala que o discípulo apenas quer encontrar a biblioteca o mais rápido possível e pede novamente para ela mostrar o caminho, já que ela havia dito que o guiaria. Apenas com essa calmaria ele consegue irritá-la. Julie entra na frente dele, gritando que aquilo é uma estupidez, pois ela já mostrou tudo para ele no dia anterior. E se ele mal consegue se lembrar dessas coisas, então como irá aprender com elas no futuro? Chiaki pede perdão, dizendo que é um discípulo um pouco desajeitado e pede para ela ter um pouco mais de paciência com ele. Ele pensa que não existem estratégias fixas na guerra nem forma permanente na água e que, como um rei selvagem, é fácil para ele controlá-la. Pouco tempo depois, eles chegam à entrada da biblioteca. Sua mestra fala que aquela é a biblioteca do Palácio Divino, mas precisa avisá-lo de que tudo o que ele conseguiu entender na seita externa pode não ser compreensível ali. Para tentar irritá-lo, ela diz que isso é porque algumas pessoas estão apenas no reino da condensação de sangue. No entanto, o protagonista continua calmo, dizendo que um pássaro desajeitado ainda precisa voar. Julie começa a tremer de raiva mais uma vez, vendo que tudo o que faz não dá certo. Chiaki abre a porta da biblioteca e escuta um barulho, o que mostra que ela precisa de uma lubrificação. Os dois se surpreendem ao ver que a terceira mestra já estava ali dentro, sentada lendo um livro com uma paz interior muito grande. Eles se aproximam e o protagonista a cumprimenta, dizendo que é muito agradável tê-la por perto, mas é completamente ignorado, suspirando de tristeza. Julie dá risada e explica que ele não precisa ficar chateado, já que a terceira mestra não presta atenção nas pessoas quando está concentrada. Ela pede para ele acompanhá-la e diz que, mesmo não frequentando aquele lugar com frequência, ainda o conhece muito bem. Chiaki pergunta se ela está falando sério, pois não acredita. Ainda assim, os dois começam a caminhar. Alguns minutos depois, Julie grita que finalmente achou, pois se lembrava de que sua técnica de sabre Nine Lee estava naquela prateleira. O protagonista ressalta que eles já estão caminhando há meia hora e que ela só conseguiu encontrar aquele livro, e isso porque disse que conhece bem o lugar. Ela grita com ele, dizendo que ele fala demais e que está pegando aquilo primeiro para que ele veja que isso se chama estar preparada. Chiaki continua rindo, dizendo que, pelo visto, ela até sabe usar expressões idiomáticas. Julie continua procurando algumas coisas, enquanto o protagonista começa a olhar ao seu redor e vê algo caído no chão. Ao pegar o livro, ele vê que estava com o desenho de Julie e que aquela era a técnica de sabre que penetra no relâmpago. A quarta mestra continua procurando, pois não acredita que o livro desapareceu, já que o escreveu com tanto cuidado. Com lágrimas nos olhos, o protagonista pensa que aquele livro estava jogado no chão e que isso é patético. No entanto, a terceira mestra se aproxima como um fantasma, dizendo que ele não pode ler aquele livro. Chiaki se assusta ao vê-la ali, e a mestra pede desculpas, dizendo que estava lendo e não viu que eles haviam chegado e que aquele livro que ele está segurando. Julia interrompe, dizendo que ela chegou na hora perfeita e pergunta se a terceira mestra viu o livro dela, pois, pelo que Julie se lembra, ele foi colocado na prateleira de cima. A terceira mestra questiona se ela está falando do livro chamado Técnica do Sabre dos 9 Li. Julie fala que é isso mesmo, pois se ela não está enganada, esse é exatamente o nome. A terceira mestra diz que não se lembra de nada e que talvez alguém tenha pegado emprestado. O protagonista se surpreende com a mentira e esconde o livro dentro de sua roupa. A terceira mestra pergunta por que eles estão ali. Julie explica que Chiaki queria encontrar alguns livros, então ela o trouxe para a biblioteca. O sistema aparece para ele, mas a terceira mestra pergunta que livro ele está procurando e se por acaso é uma escritura ou técnica de cultivo. Chiaki pede algumas técnicas avançadas de cultivo. A terceira mestra pensa um pouco e com sua habilidade pega todos os livros ao redor, dizendo que ele poderia ler aqueles por enquanto. Ele segura os livros e agradece pela ajuda. A terceira mestra diz que se ele tiver alguma dificuldade pode procurá-la, e ele agradece mais uma vez, dizendo que ficará em silêncio para não atrapalhar. Julie o chama para ir embora, mas o protagonista se recusa, dizendo que quer ficar ali para ler e que se ela tiver algo para fazer, pode ir na frente. Ela simplesmente o ignora, dizendo à terceira irmã que levará o discípulo embora. A mestra pede para ele estudar um pouco mais e parar de cometer erros de digitação. Já do lado de fora, o protagonista reclama, dizendo que Julie não pode estragar seus planos só porque a terceira mestra apontou um erro de digitação. Ela diz que ele ainda é muito jovem e não conseguiu entender o subtexto da terceira mestra, pois aquelas palavras foram uma forma educada de dispensar os dois, e que, se ele ficasse mais tempo lá, acabaria sendo transformado em uma escultura de gelo, e nem adianta perguntar como ela sabe disso. O protagonista fica surpreso, mas acha que ela está sendo muito sensível. Julie olha para ele e diz que se ele não acredita, basta ir testar pessoalmente. Ser congelado pela terceira mestra é uma coisa, mas ela também tende a ignorar coisas que considera sem importância, e como ela não estará lá para salvá-lo, ele ficará congelado.
Chiaki analisa a situação e percebe que ela realmente não está mentindo. Júlio ressalta que já avisou para ele não ficar provocando a terceira mestra, principalmente quando ela está concentrada em alguma coisa. Quanto aos erros de digitação, se ele ousar espalhar isso, ela mesma irá assá-lo até ficar dourado dos dois lados, depois polvilhar com a Minho e jogá-lo na floresta dos monstros. Ele começa a sorrir, pois se ela quiser que ele guarde segredo, terá que pagar um preço. Caso contrário, seria uma grande tragédia, se acidentalmente ele espalhasse isso para todo o domínio sagrado. Ela fica enfurecida de novo, gritando que ele acabou de selar o próprio destino e que não fará nada para impedi-lo. O sistema o parabeniza, dizendo que ele conseguiu irritá-la repetidamente em um curto período, ganhando pontos de fúria especiais. Agora o sistema de missões foi ativado. A primeira missão é concluir a avaliação da seita interna. Como recompensa, ele pode escolher uma técnica de cultivo de nível celestial ou um tesouro, mas a penalidade é desconhecida. Um pouco confuso com as informações, ele continua olhando para o sistema, se perguntando o que é essa penalidade. Julie se sente ignorada e continua gritando, questionando se ele está namorando sozinho novamente e se ouviu a ameaça que ela acabou de fazer. Ele permanece em silêncio, pensando que, embora o sistema envie vários kits de boas-vindas para iniciantes, também provoca constantemente o anfitrião, como se gostasse disso. Ele se lembra de que quando ativou o sistema pela primeira vez, havia sido provocado. Além disso, ele nunca recebia nenhuma dica sobre quais pontos eram necessários, tendo que descobrir tudo por tentativa e erro. Por isso, acabou sendo duramente repreendido pela sociedade quando transmigrou. Ele olha para sua mestra, que acaba desistindo de ter uma conversa racional com ele, já que é o mesmo que tocar alaúde para uma vaca. Chiaki volta a pensar que precisa encontrar uma maneira de participar da avaliação da seita interna, pois tem medo de que o sistema pregue alguma peça. Julie continua intrigada e pergunta ao protagonista por que ele sempre age assim com ela, questionando se ele percebeu de repente que ela é a mestra. Ele volta à realidade e começa a olhar ao seu redor, pensando que já está ali há 3 dias e não viu mais ninguém. A quarta mestra pergunta o que ele está procurando, no entanto, o protagonista continua em silêncio, pensando que se cultivar ali talvez não seja muito adequado para o sistema de fúria acumular pontos e melhorar os reinos. Por isso, ele precisa encontrar um jeito de descer a montanha. Julie começa a perder a paciência e grita com ele, perguntando se ele realmente vai continuar fingindo que não está ouvindo. Ele pede desculpas, dizendo que acabou de perceber algo e ela fica um pouco perdida, sem entender o que ele quer dizer. O protagonista diz que as mulheres apenas atrapalham sua velocidade ao sacar a espada e que já fazia um tempo que ele sentia que o arranjo da Imperatriz era perfeito demais. Julie fica irritada com extrema facilidade, então acaba sendo como um carregador portátil. Mais uma vez, ela se sente ofendida e questiona se ele realmente considera que ela está atrasando o cultivo dele. O protagonista sorri, dizendo que jamais ousaria dizer isso, mas que simplesmente acha que a quarta mestra é demais para a adolescência confusa. Ele começa a comemorar ao ver que sua provocação está dando certo. Julie começa a pegar sua espada, dizendo que aquilo não passa de um monte de besteira e que precisa cortá-lo imediatamente. Mesmo com um pouco de medo, o protagonista continua. Ele grita que ela simplesmente não sabe como interagir com homens, fica tímida com qualquer coisa e quando isso acontece, tenta atacá-lo para encobrir o constrangimento. O sistema aparece novamente, dizendo que ele conseguiu irritar Julie repetidas vezes e por conta disso recebeu um nível de conto dos 9 Li. 10 níveis de conto dos 9 Li aprimoraram automaticamente a compreensão do Dao marcial dele, deixando-o satisfeito e confiante de que o futuro será promissor. Ele diz a Julie que a Imperatriz tem um bom olho para as pessoas e que deve ter percebido que Julie estava sentindo uma agitação em seu coração Dao, por isso pediu que o levasse. A fúria dela não para de aumentar e pronta para atacar, ela ressalta que, já que o protagonista gosta tanto de cultivar, como mestra ela irá ensinar a técnica da espada flamejante. A técnica da espada flamejante é a primeira técnica de Julie do Fogo Li dos 9 Céus. Ela começa a atacar, mas o protagonista grita e propõe uma aposta no último segundo. Ela para o ataque e pergunta que aposta ele gostaria de fazer. Chiaki respira fundo e diz que quer participar da avaliação da seita interna que ocorrerá em um mês e que a aposta será se ele vai passar ou não. Ele pensa que há muitos alvos por horas na parte de baixo da montanha, o que facilita sua colheita. Julie questiona se ele sabe que para se tornar um discípulo interno é preciso no mínimo alcançar o nível do reino Luanhai. Mesmo tendo usado secretamente a piscina de condensação mortal para alcançar o 7º estágio de condensação de sangue, até a Imperatriz levou 3 meses para chegar a esse nível. Por isso ele não está apenas mirando o alto, mas também se fazendo de estúpido. Chiaki olha para ela e com um sorriso no rosto diz que pelo visto ela está com medo de apostar com ele. Julie começa a rir perguntando por que teria medo de uma vitória tão certa, mas diz que gostaria de saber quais são os termos da aposta e que caso não goste continuará ensinando as técnicas de sabre. O protagonista diz que se não passar na avaliação da seita interna deixará o domínio sagrado por conta própria. Ela se surpreende dizendo que se tornar discípulo das 4 imortais é o desejo de todos no domínio sagrado e pergunta se ele realmente pensou direito. Sem
hesitar, o protagonista diz que sim. Julie vê que ele está confiante e não o impede de tentar, mas pergunta o que acontecerá se ele passar na avaliação. Mesmo certa de que ele irá falhar, ela começa a se questionar de onde aquele pirralho tira tanta confiança. Chiaki se aproxima e diz que se ele vencer, ela terá que se casar com ele e se tornar sua esposa. Julie pergunta se ele enlouqueceu, mas o protagonista continua provocando, perguntando se ela está com medo. Julie fica olhando para ele enquanto pensa que talvez ele tenha machucado o cérebro quando quebrou a matriz da aniquilação. Mas como ela tem certeza de que ele falhará, já que a avaliação começa em um mês, ele não vai sequer conseguir atingir o limite mínimo para a inscrição. Ela decide aceitar a aposta. Chiaki aproveita e fala que tem apenas mais um pequeno assunto para tratar com ela. Julie pergunta o que ele quer e o protagonista questiona se precisa descer os degraus celestiais de Jade caso queira descer a montanha. Ela se faz de difícil perguntando se isso é pedir muito, pois acredita que os degraus celestiais não são algo que uma pessoa possa subir ou descer quando quiser, já que chegar até ali deve ter custado muita energia espiritual ao protagonista. Ele continua insistindo, pedindo para que ela o mande embora, mas ela se nega, dizendo que não tem tempo. Giat continua provocando, afirmando que se ela não o ajudar a descer, ele começará a beijar a sua futura esposa. Isso é o suficiente para fazê-la surtar e ela o manda para longe com um chute. Ele começa a descer, embora não quisesse fazer isso naquele momento, mas agora não há mais volta. Ele cai do pico da montanha como uma estrela cadente. As pessoas ficam surpresas e perguntam umas aos outros se surgiu alguma técnica de palma ou se talvez seja uma técnica perdida há muito tempo. Chiat percebe que não tem controle sobre onde vai cair e começa a gritar para as pessoas saírem da frente. Ele cai com tudo no chão, mas se levanta reclamando que a quarta mestra é cruel demais, pois seu corpo está todo dolorido. O Yuenshin vai até ele dizendo que, pelo visto, o lixo voltou, tentando humilhá-lo. Ele questiona como o protagonista foi derrotado, perguntando se não conseguiu subir os degraus celestiais e quebrar a matriz da aniquilação. Chiaki pergunta por que eles precisam dificultar tudo todas as vezes, pois antes costumavam se juntar para zombar dele todos os dias, mas agora Yuenshin age com sarcasmo, talvez porque mal consiga subir 30 degraus. Eles começam a ficar irritados e Yuenshin pergunta como alguém que foi expulso do Palácio Divino pelos quatro imortais ousa continuar latindo ali. Chiaki explica que o fato de ele ter sido expulso enquanto Yuenshin não consegue subir são duas coisas diferentes. Isso era exatamente o que o protagonista queria, pois é melhor que todos pensem que ele foi expulso. Ele continua provocando, dizendo que Yuenshin deveria usar todo esse tempo livre para se concentrar na avaliação da seita interna, mas que pelo nível de cultivo atual provavelmente nem conseguirá se registrar. O sistema notifica que os pontos de raiva se acumularam até um total de 100.000 e que a loja do sistema foi desbloqueada. Chiaki pergunta ao sistema se ele tem refrigerante da felicidade para pessoas gordas, pois quer uma garrafa. Ele se prepara para começar as compras, mas o Enshin o puxa para trás, perguntando quem lhe deu permissão para ir. Isso faz com que o protagonista, sem querer, aperte algo no sistema, que avisa que ele comprou um refrigerante da felicidade para pessoas gordas. O refrigerante aparece em sua mão, mas o protagonista fica completamente irritado ao ver que aquela felicidade custa 50.000 pontos. O sistema ressalta que trocar itens por outros fora do sistema atual do jogo exige uma grande quantidade de pontos. Chiaki fica ainda mais irritado, pois o sistema não havia dado essa informação antes. Ele bate na mão de Yuanshin e começa a xingá-lo, mandando-o sair da frente, pois já está muito irritado, já que o refrigerante, além de extremamente caro, tem apenas 200 ml. Yuanshin se sente irritado, dizendo que ninguém se atreve a bancar o durão com ele, pois se não der uma lição nas pessoas que fazem isso, como poderá manter seu status no futuro? Ele ataca o protagonista com tudo, que segura o soco com uma das mãos e o encara profundamente, como se quisesse matá-lo. Chiaki toma seu refrigerante e diz que ele realmente é uma delícia, mas que isso não importa, pois alguém que ele não conhece e de quem já se esqueceu disse certa vez que tudo que se perde precisa ser recuperado. Ele começa a liberar sua aura, assustando Yuanshin, que pergunta como aquilo é possível, já que antes de o protagonista subir os degraus celestiais, ele era um ninguém e agora está no 7º estágio da condensação sanguínea. Chiaki apenas começa a rir. Outras pessoas se aproximam, perguntando o que está acontecendo ali, dizendo que aquilo deve ter sido obra dos 4 imortais que concederam cultivo ao protagonista. Mas com apenas o 7º nível como recompensa, ele ainda não é ninguém e mesmo assim foi rebaixado. Yuanshin começa a rir, dizendo que agora entende tudo, e que aquilo deve ter sido apenas uma compensação dos 4 imortais por terem empurrado o protagonista montanha abaixo, já que eles não querem alguém como ele, um ninguém que teve apenas sorte do acaso, sem talento algum.
Yuan-Jin continua pensando que o protagonista deve ter tido muita sorte e, embora o cultivo dele não seja tão elevado quanto o de Xiati, ele ainda é o jovem mestre da Aliança do Sábio Celestial. A Aliança da Espada Celestial se destacou entre as diversas seitas por 100 anos graças a um remédio secreto, que pode aumentar temporariamente o nível de cultivo em 3 estágios e, com isso, com certeza fará o protagonista se ajoelhar e pedir misericórdia. Xiati continua dando risada, dizendo que não liga se ele é da Aliança do Dao Celestial ou da Gangue do Machado, ele apenas precisa parar com essa besteira. O protagonista se prepara, pensando que talvez aquele idiota não consiga resistir à sua próxima jogada. Yuan-Jin continua confiante, pega um frasco de dentro da roupa e joga o conteúdo dentro da boca. Seus músculos começam a aumentar, rasgando a roupa e a energia exala do seu corpo. Xiati pergunta onde está o árbitro, pois quer denunciar alguém por trapacear na partida. O protagonista fica um pouco ofendido ao ver que, de repente, seu oponente está 2 níveis acima dele usando trapaças e isso é algo detestável. Yuan-Jin apenas começa a ir na direção dele, dizendo que agora ele será morto. Xiati se concentra, dizendo que ainda há um longo caminho a percorrer. Yuan-Jin continua avançando e o protagonista percebe que aquele cara não vai parar até tê-lo atropelado. O sistema pergunta se ele gostaria de comprar 15 segundos de invencibilidade por 5.000 pontos de fúria, dizendo que é uma ótima oferta. Xiati pergunta ao sistema se ele realmente está tentando se aproveitar da situação, mas o sistema o repreende, pedindo para ele falar com cautela. Yuan-Jin fica ainda mais irritado, perguntando como um lixo ousa se distrair no meio de uma luta e afirmando que agora será esmagado como carne moída. O protagonista grita para o sistema resgatar, começa sua linda transformação como uma princesa e ativa o corpo dourado. Yuan-Jin continua atacando com toda a fúria, mas Xiati fica imóvel, dizendo que gostaria de ver se esse ataque ao menos fará cócegas. No entanto, algo começa a acontecer, parando a briga dos dois. A segunda mestra aparece, pisando no ombro do protagonista. Ela ressalta que as leis do domínio sagrado proíbem atacar irmãos da mesma seita e que, pelo visto, todos se esqueceram completamente dessa regra. Xiati olha para cima, tendo uma visão privilegiada, porém começa a chorar ao perceber que gastou 5.000 pontos à toa. Ela vai até Yuan-Jin, dizendo que no domínio sagrado a Aliança do Sábio Celestial não irá muito longe e que agora ele receberá uma pequena punição. Ele é empurrado contra o chão e cai dentro de um portal que o faz desaparecer. Xiati fica impressionado e a segunda mestra pergunta se ele realmente não tem medo de ser espancado até a morte. O protagonista avisa que atualmente está interpretando o papel de um discípulo externo caído, expulso do Palácio Divino pelos 4 imortais e que se ela continuar agindo assim, irá arruinar tudo. Os dois começam a combinar a atuação e ela o empurra e se joga no chão, dizendo que seu coração está profundamente triste. O protagonista não esperava que ela entrasse no personagem tão rápido assim. Todos os outros membros da seita começam a explodir de raiva, questionando como ele ousa fazer aquilo com a deusa Miyue. Ela acabou de salvá-lo e é assim que ele retribui. Xiati pensa que, embora o efeito tenha sido alcançado, talvez ela tenha sido boa demais. Miyue começa a sorrir e pergunta como foi a atuação dela. O protagonista responde que ele é apenas o cenário do personagem que ela está fazendo. A segunda mestra diz que pode ser encantadora ou doce e pede para ele dar mais instruções sobre o que ela precisa fazer. Xiati respira fundo, dizendo que é o suficiente. A segunda mestra pergunta se ele tem certeza e ele estende a mão, dizendo que agora pode cuidar do resto sozinho. Miyue continua atuando, pedindo ajuda para se levantar, mas assim que se levanta, se joga com tudo no peito dele. O protagonista fica assustado, perguntando o que há de errado. Os discípulos ficam ainda mais estressados e ela diz de forma ousada que a mestra ainda não se divertiu o suficiente. De repente, ela sai correndo, gritando que não quer mais viver. As pessoas mal conseguem se controlar, e uma rebelião começa, com todos gritando que irão vingar a deusa Miyue. Sem mais opções, o protagonista começa a correr. A segunda mestra continua sorrindo, pois se eles realmente vão jogar, precisa ser com tudo. Algum tempo depois, no meio das montanhas, as pessoas ainda estavam correndo, tentando encontrar o protagonista. Ele havia se escondido atrás de uma pedra, pensando que o sistema da folha só irá criar mais inimigos para ele. Agora, ele precisa gerenciar cuidadosamente todos os seus pontos e aprimorar as habilidades fornecidas pelo sistema para conseguir avançar. Caso contrário, acabará sendo ralado até a morte por aquele monte de gente. Ele olha ao redor, vê uma cachoeira e começa a se perguntar onde foi parar. Como nunca havia visto aquele lugar, ele começa a explorar a mata. Ele percebe que aquela é a piscina bioluminescente atrás do pavilhão das escrituras da seita exterior. No entanto, não faz ideia de como conseguiu chegar até ali. Ele se lembra de Julie dizendo que aquela piscina é uma área proibida dentro do domínio sagrado. Exceto em circunstâncias especiais, os discípulos não têm permissão para pôr os pés ali em dias normais. Ao olhar um pouco mais profundamente, ele percebe que há alguém tomando banho na cachoeira, mas, ao notar quem é, fica chocado. A terceira mestra estava se banhando. Ao sair da água, ela percebe que ele estava ali e manda que se aproxime. Xiati sai de trás das árvores e se ajoelha diante dela. A terceira mestra pergunta o porquê de
de ele estar ali. O protagonista tenta se explicar, dizendo que não tinha intenção de invadir, muito menos de espiá-la. Ele pensa que o motivo de ter ido parar ali deveria cair nas costas da segunda mestra, porém não sabe por que a terceira mestra está naquele local. Ela explica que ali é o seu lugar de meditação e que invasores serão punidos. Chiaki continua olhando para baixo e diz que está muito frio, pedindo para ela pôr uma roupa. Ela reflete um pouco sobre o assunto e diz que o castigo dele será ajudá-la a vestir suas roupas. Ela pega as vestes do outro lado e as joga em suas mãos, mandando que as coloque. Chiaki segura a roupa e começa a ajudá-la. De repente, a terceira mestra se vira, mostrando algumas coisas, e pelo visto, o protagonista é muito azarado por ter que receber uma punição tão severa quanto essa. Ele continua vestindo até terminar. A terceira mestra olha para ele e diz que Juri comentou que ele está pensando em participar da avaliação da seita interna no próximo mês. Com uma expressão de coitado, depois de passar por uma tortura que ninguém gostaria de enfrentar, ele responde que sim. A terceira mestra fica confusa, dizendo que ele já é discípulo direto das quatro imortais, então por que quer ter esse trabalho? Chiaki começa a se explicar, dizendo que não gosta de ser questionado, pois até mesmo os discípulos externos acham que ele não é qualificado para ser discípulo das quatro imortais. Porém, ele pensa que sua verdadeira motivação não deve ser revelada. Ela se vira e continua olhando para ele com um olhar fixo. Chiaki sente arrepios, pois o olhar dela parece atravessá-lo. Ela diz que entendeu tudo e que agora ele já pode ir, pois ajudará a manter em segredo o fato de ele ter invadido a área proibida. Ele respira fundo por ela ter acreditado no que contou e agradece mais uma vez, dizendo que o discípulo irá se retirar. O sistema o parabeniza novamente por ter conseguido a incrível façanha de irritar 1000 discípulos externos no mesmo dia. Nem mesmo ele consegue acreditar que irritou tantas pessoas. O sistema diz que a função de viagem será desbloqueada em breve e o tempo de viagem específico será determinado pelo próprio sistema. Com isso, ele poderá adquirir itens e habilidades de outros mundos. Poucos segundos depois, a barra de progresso chega a 100%. Essa recompensa foi tão boa que Chiaki fica surpreso, dizendo que agora pode confiar no sistema. Yuan-Chin, que havia recebido a punição, foi teletransportado para o céu no meio do nada e caiu dentro de uma montanha. Completamente humilhado, ele diz ao protagonista para esperar apenas um pouco, pois um dos dois irá morrer. No salão de cultivo espiritual, uma formação especificamente criada pela Imperatriz Genial para o cultivo de discípulos do domínio sagrado, o protagonista estava no meio da fila, pensando que para cada andar adicionado ao salão, a pressão espiritual suportada durante o cultivo aumenta em 10 vezes. Em outras palavras, a pressão espiritual no 18º andar subterrâneo chega a ser impressionantemente 180 vezes maior do que o normal. O velho Jiang Tielin é o diácono do salão de cultivo espiritual. Ele pede para o próximo se aproximar e Chiaki se apresenta. Tielin pede que ele diga o nome, o reino, o nível e a duração. O protagonista fica um pouco envergonhado, pensando que dessa forma o velhote vai expor os outros em público, mas responde que seu nome é Chiaki, que atualmente está no 7º estágio da condensação sanguínea, 5 polegadas e meia, o que equivale a cerca de 18 centímetros. Tielin pergunta se ele quer dizer 5 pés e meio. O protagonista fica confuso, pois se ele realmente quer perguntar sobre a altura, deveria perguntar apenas sobre a altura e não mencionar o comprimento. Tielin diz que para o 7º estágio da condensação sanguínea, ele precisa ir para o 2º andar e que caso não aguente, é melhor desistir imediatamente e não se esforçar demais, pois caso contrário, ficará, na melhor das hipóteses, incapacitado ou na pior, explodirá. Porém, o protagonista fica um pouco preocupado, perguntando se o 2º andar não será fácil demais, já que ele tem a avaliação da seita interna no mês seguinte e precisa alcançar pelo menos o reino Yuan-Hai. O velhote explica que Zhang Zonglin, o gênio que conquistou o primeiro lugar na avaliação da seita interna no ano passado, ousou desafiar no máximo o 3º andar. Por outro lado, o protagonista não é exatamente jovem e está apenas no 7º estágio da condensação sanguínea, por isso não precisa perder a vida tentando melhorar o seu reino. As pessoas que estavam atrás comentam que, mesmo ele tendo sido banido pelos 4 imortais, não precisa buscar a morte, pois é melhor viver uma vida miserável do que morrer. Porém, a culpa de tudo isso é dele mesmo por ter desafiado a escadaria celestial. Agora não pode recuar e ser expulso do domínio sagrado significa ter a vida arruinada. Chiaki pensa que os 3 lacaios de Yuan-Shin herdaram perfeitamente as características genéticas de seu mestre. Li San chama o protagonista, dizendo que com o cultivo que ele conseguiu graças à piedade dos 4 imortais, ele nem consegue passar do 1º andar, então subir por o 2º já é muito para sua credibilidade. Wenshi fala que aquele garoto sempre foi um desperdício e provavelmente nem sabe a importância do refinamento corporal e vai morrer antes de poder usar esse cultivo. Zhang Shuai, olhando-se no espelho e imaginando quão lindo é, diz para todos falarem menos.
menos, pois o protagonista é diferente deles, já que eles subiram por si mesmos, degrau por degrau. Mas Shuai Shuai não deixa barato e diz que eles realmente são incríveis, pois escalam há tantos anos e ainda estão presos no estágio inicial da condensação de sangue. Além disso, Shuai Shuai deveria parar de olhar para o espelho, já que o traseiro dele cresce até o queixo e por isso irá assustar as pessoas. Xiaxi pensa que aquelas pessoas estão praticamente se entregando para ele provocá-las, por isso não irá se conter. Os três ficam em silêncio olhando para ele. Ele não recua e pergunta o que aconteceu e se eles já ficaram sem palavras. Mas aquela expressão é exatamente o que ele procura, pois só quando ficam com raiva ele pode acumular pontos. Shuai Shuai começa a sorrir, dizendo que aquele garoto não consegue discutir com eles e por isso está se rebaixando a ataques pessoais. Porém, eles não irão se rebaixar a esse nível. Wangzi diz a Xiati que ele não entende nada de estética, pois o visual de Shuai Shuai é considerado sexy. Essa resposta deixa o protagonista chocado ao ver que aquelas pessoas não estão com raiva. E pelo visto, ele não consegue mais colher aqueles alhos porós, pois depois de apenas um dia, eles já se tornaram imunes. O sistema avisa que a função de deslocamento planar foi ativada e a função de viagem planar também está ativa. Chiaki pergunta o que está acontecendo. O sistema avisa que o anfitrião será teletransportado para Drum Mountain em breve. Ele começa a ser teletransportado, mesmo reclamando que foi muito rápido, e pensa que essa montanha provavelmente é a montanha das 18 tribos do dragão. O sistema informa que o teletransporte foi concluído e no meio do nada o protagonista acorda. Aquela é da tribo do dragão 18, e ele é o futuro mestre do palácio Linjiu, Shuzu. A substituição de alma foi concluída com sucesso, e as memórias do hospedeiro original foram sincronizadas com ele. O objetivo daquela travessia é acumular 5.000 pontos de fúria. O anfitrião original resolveu, sem querer, um quebra-cabeça de xadrez e está prestes a herdar a arte divina profunda do norte. No entanto, ele se depara com um pequeno problema. Chiaki se levanta surpreso, pois se conseguir herdar a arte divina profunda do norte, será capaz de suportar a pressão espiritual do 18º nível do salão de cultivo espiritual. Ele ouve um barulho e ao olhar para trás, vê o seu amado mestre. Ele se levanta correndo e se apresenta como Zuzu, um discípulo obediente. Seu mestre diz que ele é tão feio que acabou levando um grande susto. O mestre pergunta se foi ele quem resolveu o problema do quebra-cabeça de xadrez e comenta que pelo visto ele tem algumas habilidades mesmo sendo feio. Porém, não sabe se a feiura afetará a eficiência da arte divina profunda do norte. Zuzu começa a reclamar, dizendo que o mestre é um idiota por ter quebrado uma perna boa, pois isso é completamente imoral. Mas o mestre pergunta o motivo de tudo isso, já que ele está prestes a transmitir a arte divina profunda do norte, e nem mesmo pode comentar sobre a feiura do sucessor depois de ter expressado sua admiração. O mestre Uyagi, conhecido como visualista universalmente reconhecido das 18 tribos do dragão, continua sem acreditar no porquê de o protagonista ser tão feio. O Saitama da Shopee pergunta ao seu mestre por que ele está suspirando, já que queria apenas ouvir falar dele e de sua reputação, mas agora, ao vê-lo pessoalmente, percebe que o nome reflete quem ele realmente é. Yagi diz que isso é muita audácia para alguém que não tem cabelo e pede para ele elaborar melhor a frase. Aang, do Avatar, senta no chão, pois sempre teve curiosidade em saber o que o nome Uyagi significa e, para debochar, começa a imitar o seu mestre. Yagi fica furioso e pergunta ao aeroporto de Mosquito do que ele está falando. Juju explica que apenas quis dizer que o seu mestre é tão velho que ajudou Noé a construir a arca. Yagi fica cada vez mais nervoso, dizendo que a falta de respeito do protagonista é tão grande quanto a falta de cabelo, além de ele ser tão feio que parece um polegar. Isso na verdade era o plano de Juju desde o início, para acumular pontos de raiva. Ele diz que é feio porque o Buda não liga para a aparência. No fim, Bodhidharma raspou a cabeça e não precisou mais de Piao-Hou. Seu mestre começa a gritar enfurecido, pedindo para ele não dizer coisas que não entende e que explique melhor o que quer dizer com suas palavras. O protagonista tenta explicar, dizendo que irá começar do começo. Ele resolveu o problema de xadrez e depois disso encontrou Yazi, que deve passar o poder adiante. Depois que terminar de passar todo o poder, eles podem conversar sobre cabelo e o velho tomando mingau. O protagonista pensa que tudo o que disse é doloroso e que primeiro precisa perguntar sobre a possibilidade de passar o poder adiante, pois se o mestre morrer de raiva seria uma perda enorme. O mestre entende a situação e mostra o livro de capa azul no chão. Aquele é o livro pessoal dele que contém suas experiências e reflexões das últimas décadas, então o protagonista pode ler com calma. Porém, a arte divina levou décadas para ele conseguir cultivá-la e para alguém com a aptidão do protagonista, provavelmente levaria cerca de 30 anos. Com todo esse tempo, caso ele se depare com algo que exija a orientação do mestre, pode ser tarde demais.
No entanto, se Zuzu admitir que é um burro careca e feio, então ele pode passar o poder diretamente, livrando do trabalho de usar essa cabeça careca. O protagonista não dá o braço a torcer e mostra 4 dedos. O mestre questiona se ele realmente planeja aprender em 4 anos, pois, mesmo que consiga, talvez ele não consiga esperar tanto tempo assim. Zuzu apenas ignora, talvez tenha falado demais e pega o livro do chão. O título é Arte Marcial Inigualável, Técnicas de Cultivo Rápido da Arte Divina Profunda do Norte. O protagonista pensa que tem o corpo sagrado Kyuan-kun, então pode aprender habilidades 1000 vezes mais rápido do que pessoas normais. Enquanto folheia o livro, começa a sorrir, pensando que aquele velhote caiu em sua armadilha. Por outro lado, Yazi também pensa que logo o ministro do STF vai acabar desistindo e se curvando para implorar ajuda. Tentando persuadir, chama o protagonista de monge, ressaltando que as pessoas do lado de fora ficariam muito felizes em aprender ao menos uma parte superficial dessa técnica. Se ele explicar o que significa velho com as costas contra a parede bebendo mingau, admitir que é um burro careca e feio e elogiá-lo por ser muito bonito, então imediatamente ele passará o poder ao protagonista, cumprindo o último desejo de sua vida. Zuzu diz para Moisés esquecer, pois se alguém disser para ele ir ao oeste, ele insistirá em ir para o leste, além de ser extremamente melhor do que as pessoas do lado de fora. Zuzu ressalta que quando mostrou 4 dedos não quis dizer 4 anos, e sim 4 horas. Yazi começa a rir, perguntando se ele raspou um pedaço do cérebro quando tirou todo o cabelo. O protagonista diz ao mestre que depois que aprender, ele terá que prometer uma coisa. Yazi, confiante, continua rindo e diz que não prometerá apenas uma, mas 10. Zuzu diz que era isso que queria ouvir e começa a liberar sua aura. Yazi não consegue acreditar que aquilo é o Ti verdadeiro da arte divina profunda do norte, pois algo assim não caberia nem em um romance. 4 horas depois, Yaji percebe que o protagonista está flutuando e grita se ninguém vai fazer nada a respeito. Ele começa a ficar preocupado, pois sendo o dono da técnica, não sabia que cultivar a arte divina profunda do norte poderia fazer alguém flutuar. De repente, o protagonista abre os olhos e com um tom de superioridade diz que já aprendeu tudo. Além disso, afirma que havia muitas partes incorretas no texto que Yaji escreveu no livro, por isso ele as corrigiu e otimizou. Yazi começa a rir, dizendo que, para cultivar a arte divina profunda do norte, primeiro é preciso dissolver a energia interior. Caso contrário, isso causará conflitos entre as múltiplas técnicas no corpo, levando à loucura instantânea, vômito de sangue e falha de todos os meridianos. Além disso, ele não sabe sobre o patriarca do protagonista, mas não mentir é uma regra ancestral. Zuzu fica olhando e diz que, pelo visto, precisará mostrar algumas técnicas de verdade para o seu mestre acreditar. Ele pergunta se cultivar essa técnica permite usar todas as artes marciais existentes, absorver energia interna de todos os pontos de acupuntura do corpo e cultivar tanto o Yin quanto o Yang. Além disso, agora ele é imune a venenos e tem o verdadeiro Ti protegendo o corpo. O mestre responde que todas as informações estão corretas. Zuzu diz que se esse é o caso, então o seu mestre pode tentar envenená-lo. Dessa forma, irá provar que fala a verdade. Yaji aponta para a mesa, dizendo que se ele conseguir partir a mesa de pedra diretamente, então poderá fazer um julgamento. Zuzu fica empolgado e pede para o mestre observar com muita atenção. Ele se concentra e ataca a pedra, causando uma grande explosão em toda a montanha. Yaji não acredita no que está vendo. Zuzu pede desculpas, pois não conseguiu controlar muito bem a força e acabou destruindo todo o covil. O mestre, ainda surpreso, pensa que de fato aquela é a técnica, porém não faz ideia de onde surgiu aquele garoto. E aquilo não pode mais nem ser descrito como genialidade, pois o poder de um especialista em Duzong é verdadeiramente aterrorizante. Zuzu começa a rir, dizendo que pelo visto não mentiu para o velhote. Mesmo com receio, o mestre diz que, como prometeu, não voltará atrás com a palavra. O protagonista começa a sorrir, dizendo que inicialmente uma coisa teria sido suficiente, mas o velhote insistiu em dar mais 9. Yaji começa a se tremer, pois uma palavra dita é como uma parelha de 4 cavalos e não pode ser retirada. Zuzu diz que, como gratidão por o velho ser tão direto, irá explicar o que significa velho com as costas contra a parede bebendo mingau. Isso significa desprezível, com as costas contra a parede sem vergonha, sem dentes e vulgar, com mingau escorrendo de cima a baixo. Yaji fica tão irritado que a pontuação de fúria sobe para 10.000. Ele ressalta que o protagonista está ofendendo sem usar nenhum palavrão e questiona como alguém pode ser desprezível, sem vergonha e vulgar. Zuzu responde que, primeiro, o velho gostava de Tong Piao-yun, mas a fez enlouquecer. Depois se apaixonou por Li Qiushui. Zuzu pergunta se ele ainda sente falta da irmãzinha dele, já que tudo aquilo é culpa dele mesmo. O velhote concorda, dizendo que se culpa por isso e que por conta desse ocorrido se trancou em uma caverna com vergonha de encarar alguém. O protagonista diz que, para começar, ele deve sair e encontrar essas 3 mulheres separadamente e admitir seus erros, já que não sabe construir um harém daquela forma.
Em segundo lugar, o protagonista fala que tem um bom irmão chamado Shou Fen, um bom filho que foi injustiçado pelo pai. Quando o velhote sair, precisa tomar muito cuidado com ele, pois esse garoto é um pouco teimoso. Então Yazi precisa cuidar dele para que não faça nenhuma besteira. O velhote diz que esses detalhes insignificantes não valem a pena mencionar e questiona se esse garoto é bonito. O protagonista quase tem um ataque cardíaco de raiva, mas continua explicando e passa para a terceira coisa. Ele diz que dali em diante, quando o mestre encontrar alguém, deverá dizer que Zuzu é o homem mais bonito do mundo, pois agora ele é seu discípulo direto. Yazi enlouquece de raiva novamente, dizendo que pode concordar com qualquer coisa menos isso. Zuzu diz que já suspeitava disso e que o velho de costas para a parede tomando o mingau está apenas confirmando o que ele já havia suspeitado. Para pessoas da idade do mestre, apostar tem a ver com integridade e não com trapaça. Yaji acaba concordando, dizendo que o protagonista é um babaca preconceituoso. Zuzu o chama para sair, pois precisam ir, e diz que sobre as outras coisas podem conversar durante a caminhada. Yaji fala que já faz muito tempo que não sai de dentro de casa e pede para o protagonista explicar sobre o mundo lá fora. Na saída, Chiachi explica detalhadamente a situação atual para Yaji, revelando detalhes da trama dos próximos 20 episódios da série de TV. Yaji fica tão comovido que lágrimas escorrem pelo rosto. Ele concorda com o pedido do protagonista para erradicar todos os canalhas do mundo das artes marciais para que a justiça possa prevalecer. Assim que chegam no meio das pessoas, Suxing e Chunkyu se assustam. Yaji anuncia para todos que a partida de xadrez de Zhenlong foi apenas um pretexto, e que Chunkyu é o homem mais bonito do mundo. Além disso, ele será seu discípulo direto a partir daquele momento. Aproveitando-se da multidão, Chiachi trabalhou horas extras para colher mais uma leva de alho poró. Pouco tempo depois, o sistema aparece parabenizando-o por completar a missão com perfeição. A arte divina profunda do norte será levada de volta ao mundo principal como recompensa. O sistema avisa que ele está se teletransportando de volta ao mundo principal em 5 segundos. Enquanto espera a contagem regressiva, ele se pergunta o que acontecerá naquele mundo depois que ele foi embora, pois talvez ele tenha reescrito a história. O irmão Kyofeng é seu ídolo de infância, e por isso ele se esforçará ao máximo. De volta ao mundo original, o protagonista acorda e olha para os lados, vendo que, pelo visto, o tempo não fluiu no mundo principal. A função de viagem planar é simplesmente uma dádiva divina para o cultivo, e se ele conseguir viajar por mais planos, poderá alcançar o ápice da vida. Shuai Shuai continua menosprezando o protagonista, dizendo que, como colega discípulo, ele aconselha a ter um pouco de autoconsciência, pois permitir que ele cultive no segundo andar já é uma demonstração de respeito, e tentar aparentar ser mais rico do que se é só levará ao sofrimento. Chiaki pergunta quem foi que disse que ele vai para o segundo andar, pois agora ele vai direto para o 18º. Os três ficam surpresos sem acreditar nisso. Eles perguntam se ele realmente está querendo morrer, pois até poucos dias atrás ele estava apenas no primeiro estágio da condensação sanguínea. Um corpo não temperado será esmagado pela pressão espiritual no momento em que entrar no 18º andar. Chiaki faz uma proposta dizendo que, se ele sair ileso do 18º andar, Shuai Shuai estará proibido de se olhar no espelho novamente e os outros dois devem espalhar para todos dentro da seita que a bunda do Shuai Shuai cresceu até o queixo dele. Shuai Shuai apenas sorri dizendo que, se o protagonista realmente quer morrer, então ele não irá impedi-lo e agora basta eles esperarem para ver se ele vai sair vivo. Chiaki pede para Tielin fazer o registro para o 18º andar. Tielin tenta impedi-lo, dizendo que ele não precisa discutir com os companheiros discípulos, pois isso não é pouca coisa, e arruinar o seu caminho de cultivo será o seu destino. No entanto, o protagonista apenas pede para ele registrar, pois ele já se decidiu. Shuai Shuai continua dando risada, dizendo que o método de suicídio que o protagonista escolheu realmente foi criativo, e pergunta a Tielin por que está tentando impedir uma pessoa que está com tanta pressa de morrer. De repente, alguém grita para Tielin registrá-lo imediatamente. A anciã Lin se aproxima. Tielin pergunta o que eles irão fazer se acontecer algo. A anciã explica que o caminho do cultivo é inerente e árduo. Se todos pudessem alcançar grandes sucessos com tanta facilidade, o cultivo seria simples demais. E, já que o protagonista escolheu voluntariamente desafiar o 18º andar, ele deve ter feito preparativos. Tielin abaixa a cabeça e concorda, fazendo o registro. O protagonista agradece a ela. No entanto, ele pensa que não esperava ver a anciã ali, pois ela realmente não aparece muito, exceto para dar aulas. Dizem que ela é uma santa da medicina entre os discípulos externos. Se algo realmente acontecer, ela não ficará parada sem fazer nada. Agora tudo está pronto, Chiaki sorri e diz que já volta, Shuai Shuai diz que ficará aguardando o banquete fúnebre. Tielin pede para ele ficar de pé na plataforma de coleta de estrelas. Em instantes, ele será teletransportado para o Salão Asura, no 18º andar. Chiaki vai até a plataforma e em instantes é transportado. Do lado de fora, os 5 estavam assistindo através de uma transmissão. Chiaki olha para a entrada e começa a abrir a porta. A anciã Lin se pergunta como aquele garoto planeja lidar com uma pressão espiritual 180 vezes maior. Li-san fala que aquele garoto não faz ideia do quão terrível será a sua morte, e que provavelmente ele está apenas fingindo estar bem e sofrendo à
toa. Wang se comenta que ouviu dizer que o mestre do Salão Asura, Shu Lianhua, é cruel e tirano, e não se dá bem com a Julie. Shuai fica feliz em saber que eles não se dão bem, já que o protagonista foi discípulo dos 4 imortais, então a sua morte será ainda mais miserável. Dentro do Salão Asura, Shuai começa a bater na porta, mas a cabeça que estava nela começa a gritar, perguntando de onde veio aquele garoto mal educado e mandando-o tirar as mãos sujas dali. O protagonista se assusta. A outra cabeça começa a dar risada e pergunta ao irmão por que ele está assustando a criança. O irmão diz que aquela criança não conhece as regras e por isso merece uma boa lição. Shuai ainda assustado grita perguntando como aquilo está vivo. A cabeça responde que tudo ali está vivo e que se ele nem sabe disso, como teve a audácia de ir até ali para o julgamento. A porta começa a dar risada, dizendo para o velho fantasma que ele está secretamente radiante. Além disso, já faz um bom tempo que eles não veem um rosto novo, então decidem deixá-lo entrar de uma vez. A cabeça da direita fala para o protagonista que aquele corpinho dele não resistirá à aprovação da jovem e que se ele morrer ali, ninguém reclamará o seu cadáver. A cabeça da esquerda continua dando risada, dizendo que o protagonista é um garoto bonito e talvez a moça goste dele. Chiat continua confiante, dizendo que com certeza passará no julgamento e pede para entrar. A cabeça da esquerda fala que gosta de garotos arrogantes, então acabou gostando dele. Por outro lado, a da direita diz que as pessoas só podem ser ousadas até certo ponto e que se ele realmente quer correr em direção à morte não irá impedir. A porta começa a se abrir e uma voz começa a sair lá de dentro, dando risada e desejando boas-vindas aos hóspedes. O protagonista começa a entrar e ao cruzar a porta percebe que está em um novo mundo. As coisas ao seu redor pedem para ele entrar depressa. Chiaki continua olhando ao seu redor, pois aquela paisagem não tem nenhuma relação com o nome Asura. É mais como um paraíso ou um mundo de conto de fadas. Ele começa a caminhar e percebe que uma garota estava sentada debaixo de uma árvore. Aquela é Asura Lianhua, a mestra do Salão Asura, o que o surpreende ao ver que ela é apenas uma menininha. Asura acorda e percebe que há uma pessoa à sua frente. Ela pergunta se ele é um desafiante. O protagonista diz que sim e começa a tentar explicar, mas é interrompido por ataques. Ele se defende e ao ver a cratera à sua frente, percebe que aquela garota não está de bom humor. A mestra pergunta se ela deu permissão para ele dar um passo à frente e explica que fará uma pergunta, ele responderá e só poderá dar um passo quando ela permitir. Os ursos que estavam com ela começam a dizer que, pelo visto, aquele garoto não conhece as regras e precisa ser disciplinado. Ela fica feliz ao ver que seus ursos estavam tentando protegê-la, mas logo depois seu humor muda novamente. Com um rosto sério, ela pergunta de qual seita do reino sagrado ele é discípulo e qual o nível do seu cultivo. Chiat responde que é um discípulo externo e que atualmente está no 7º nível da condensação sanguínea. Azura se surpreende, perguntando se ele realmente está no reino da condensação sanguínea. O protagonista ressalta que não existe nenhuma regra que impeça alguém desse reino de entrar no Salão Asura para um julgamento. Ela diz que fará uma pergunta e que ele deve responder, e que se sair da linha novamente poderá perder a perna com a qual deu o primeiro passo. Ela questiona quem é o mestre dele na seita externa. Chiaki responde que são os 4 imortais de Kanmin. Ela diz que agora tudo faz sentido, pois se ele realmente for o discípulo que os 4 imortais acabaram de aceitar, não é estranho que ouse entrar no Salão Asura para um teste no reino da condensação sanguínea. Nesse caso, ela não pode pegar leve para não manchar o nome dos 4 imortais. Chiaki percebe que aquela garota não se dá bem com seus mestres. Ela pede para ele acompanhá-la, pois o julgamento irá começar oficialmente. Ele vai até uma plataforma e fica parado no centro. Azura começa a sorrir, pois já faz muito tempo que ninguém ousa desafiar o Salão Azura. E por isso seus ursinhos devem se sentir muito sozinhos. Todos concordam, dizendo que é muito solitário, já que ninguém vai até ali. As outras coisas começam a conversar entre si, perguntando se lembram da criança que os desafiou há 4 anos. Ela esteve muito perto de alcançar o sucesso e foi a pessoa mais talentosa daquele século. Por isso é uma verdadeira pena. Azura ainda não consegue acreditar que os 4 imortais prepararam uma aprovação para um mero discípulo no 7º nível da condensação sanguínea. Mas ele parece ter alguma fibra moral, ao contrário da Julie, que chora com tanta facilidade. Ela pede para ele não desanimar no palco, pois sempre existe uma chance, já que ele é um discípulo dos 4 imortais. Ela está ansiosa para ver o resultado. Chiat percebe que aquela garotinha está tentando colocá-lo em seu lugar, mas apenas deixa que ela continue como quiser. Azura diz que agora é hora de parar com as bobagens e ordena que o julgamento comece. A água começa a sair da lateral da plataforma, criando uma barreira protetora. A mestra pede desculpas, mas aquelas criaturas na plataforma de observação são todos seus tesouros e eles não conseguem suportar a pressão espiritual. Por isso ele terá que suportar a provação dentro daquela gaiola de água. Chiaki pede para o sistema descrever detalhadamente a situação do julgamento no Salão Asura. O sistema começa a explicar que o julgamento é dividido em 4 etapas, com a pressão espiritual multiplicada por 3, 6, 12 e de 8 vezes. Devido às restrições dos feitiços do Salão de Cultivo
chamativo espiritual, cada etapa da aprovação deve ser totalmente concluída para que haja um aumento no nível de cultivo. Se ele desistir no meio do caminho, qualquer dano físico será irreversível e ele não ganhará nada. Inacreditavelmente, o protagonista não havia verificado se a arte divina profunda do norte poderia ser usada para o teste de pressão espiritual. Ele pergunta ao sistema se é possível utilizá-la, e o sistema diz que sim. O intervalo de ativação da arte divina profunda do norte é de 2 minutos, limitado pelo nível de cultivo do hospedeiro. Enquanto a arte divina profunda do norte estiver ativa, todas as outras funções do sistema entrarão em período de recarga por 1 hora. Chiaki questiona se é possível cancelar esse tempo de espera e intervalo, mas o sistema pergunta como isso poderia ser possível. Ele fica completamente irritado, pois realmente não existe almoço grátis. A melhoria do cultivo deve ser a prioridade, caso contrário, se as funções do sistema forem restringidas novamente no futuro, ninguém sabe o que ele terá de enfrentar. Azura pergunta se ele está pronto e, sem mais opções, o protagonista respira fundo e diz que pode começar, pois acredita que, se souber usar suas habilidades e a forma como as utiliza, tudo ficará bem. A mestra diz que a primeira fase é a pipa de decoração partida. A água começa a tomar a forma de uma mulher e se prepara para atacá-lo. Azura apenas observa enquanto o protagonista pensa que o 7º nível da condensação sanguínea lhe dá vantagem na primeira fase. Mesmo com o triplo da pressão espiritual, isso não causará muito dano, mas a partir da segunda etapa as coisas mudam. A primeira fase tem início e o protagonista percebe que o teste começou. Triplicar a pressão ainda é algo que ele consegue suportar. O sistema informa que a piscina imortal de condensação do Salão Divino pode ser uma opção para temperar o corpo do hospedeiro. Chiaki sabe que aquela piscina pertence a Julie e que ele terá de aguentar as reclamações dela novamente, mas decide continuar. Um tempo depois, a primeira fase termina e Azura dá início à etapa 2, Passos de Lótus do Manto Leve. A energia em forma de mulher muda novamente, então dispara toda a pressão sobre o protagonista, que cai de joelhos. Ele questiona se aquilo já representa 6 vezes a pressão, e o sistema explica que o cálculo para 6 vezes é baseado na primeira fase. Chiaki grita com o sistema perguntando por que ele não disse isso antes. O sistema debocha, dizendo que ele não perguntou. Azura, sorrindo, diz que se ele parar agora, ainda poderá recuar em segurança, mas se continuar assim, explodirá em menos de 10 segundos, sendo melhor desistir. Chiaki ativa a arte divina profunda do norte e uma aura divina começa a envolver seu corpo, destruindo completamente a pressão ao redor. A mestra se surpreende, pois não esperava por isso. Mesmo sangrando, o protagonista continua firme e diz que também superou essa fase. De acordo com os 2 primeiros estágios, a amplificação da pressão espiritual teria efeito instantâneo e ele não conseguiria suportar 2 minutos. O terceiro estágio representa uma pressão espiritual 12 vezes maior. Sem a arte divina profunda do norte, ele seria esmagado instantaneamente. Porém, a arte divina já foi ativada uma vez e, se ele conseguir ganhar tempo antes da terceira fase, poderá passar sem problemas. Usar o mesmo truque antes da 4ª etapa, entretanto, é arriscado demais. Azura séria analisa a situação e diz que um discípulo dos 4 imortais realmente possui algumas habilidades. Ainda assim, ela percebe que aquele garoto não é normal e se pergunta se ele absorveu a energia espiritual da gaiola de água. Chiaki diz que subestimou o Salão Asura, pois não esperava que fosse tão assustador já na segunda fase, e admite que está um pouco assustado. No entanto, ele possui o corpo sagrado Kyankun e já domina todos os usos da arte divina profunda do norte. Asura fica impressionada, dizendo que aquilo é verdadeiramente maravilhoso e que agora está ainda mais ansiosa para ver a próxima apresentação dele. Chiaki agradece os elogios, mas seu corpo não para de tremer. Ele se apoia em um dos pilares e pensa que aquilo que acabou de absorver claramente não era apenas 9 vezes a pressão espiritual acumulada, mas algo multiplicado. Isso significa que o terceiro estágio será 12 vezes a base do segundo estágio. No primeiro estágio, a pressão espiritual era 3 vezes maior. No segundo, a pressão real era 18 vezes maior. Fazendo algumas contas, ele descobre que a pressão espiritual real do terceiro estágio será de 216 vezes. Ele quase entra em colapso ao perceber isso e se pergunta se aquele lugar é um local de julgamento ou de execução, pois não há graça em fazer o ato de matar parecer poético. Isso faz ele se perguntar que aquele que quase passou da 4ª fase da última vez deve ter sido alguém extremamente aterrorizante. Se um filho do destino sequer aparecesse no Salão Asura, seria assassinado. Mas por sorte ele tem esses truques. No entanto, esse sistema só avisa quando já é tarde demais, e dali em diante ele precisa ser ainda mais atento com o sistema. Asura pergunta se eles já podem começar, mas de repente o protagonista começa a sentir algo. A mestra se assusta, pois ela ainda nem começou o terceiro estágio. Chiaki diz que talvez esteja com dor de estômago e pergunta se pode ir ao banheiro primeiro. Asura fica irritada e grita perguntando o que ele pensa que é aquele lugar, e como acha que pode fazer simplesmente o que bem entende. No entanto, ela acaba cedendo e diz que se ele realmente precisa ir ao banheiro, então deve ir e voltar o mais rápido possível. Ela pensa que ele já sabia que teria um julgamento no dia seguinte e não deveria ter comido uma comida tão ruim na véspera.
Chiaki continua se tremendo, dizendo que terá de se aliviar ali mesmo e pede para ela não se preocupar com ele. A mestra fica envergonhada, dizendo que ele deve escolher uma opção, ou ir ao banheiro ou continuar o teste. Porém, uma pessoa sem vergonha é invencível. Ele escolhe o julgamento, mas, sem que ninguém percebesse, conseguiu enrolar mais meio minuto, pois esse era o seu plano original. Azura respira fundo e dá início à terceira fase. O julgamento começa e os espíritos cercam o protagonista, mas logo no início da terceira etapa ele sente o poder que havia absorvido usando a arte divina profunda do norte pulsar dentro dele. Tanto a arte demoníaca da grande dissipação quanto a técnica das estrelas deslocadas têm origem na arte divina profunda do norte. Por isso mesmo que a escrita estivesse repleta de erros, Yagi ainda é um gênio incomparável. Ele começa a usar as técnicas, dizendo que todos os rios desagam no mar e o mar alimenta todos os rios, usando o próprio método contra você. Embora tenha se tornado um poder atribuído ao Yang dentro do protagonista, ainda é um poder da mesma origem. Agora ele só precisa aguentar até que as duas forças se unam. Azura analisa a técnica e percebe que, embora ela seja diferente do que foi mostrado na segunda etapa, não será o suficiente, então ele não vai aguentar por muito mais tempo. Preocupada, ela grita perguntando por que ele quer arriscar a vida em uma provação e ressalta que, se ele disser que quer terminar com aquilo agora, ela poderá livrá-lo da dor da pressão espiritual. No entanto, o protagonista continua convicto e diz que ainda consegue terminar. A pressão continua esmagadora e o controle começa a falhar. Os olhos dele ficam vermelhos e, mesmo assim, ele se recusa a perder, questionando como pode falhar ali. Ele se concentra ainda mais, juntando toda a força que existe em seu corpo. O chão abaixo de seus pés começa a rachar, e a energia acumulada na palma de sua mão fica cada vez maior. Azura grita para ele parar com aquilo, perguntando se ele ficou louco, pois se continuar dessa forma vai explodir e morrer de verdade. Chiaki grita que seu corpo está bem, mas por outro lado suas mãos estão doendo muito. Toda a energia que estava se espalhando começa a se condensar no centro da mão dele, causando uma grande explosão. Assim que o brilho da explosão diminui, o protagonista aparece de pé, sem um arranhão no corpo. Azura não acredita que aquilo seja possível e pergunta se ele realmente é humano. Chiaki começa a sorrir, pois pelo visto ela nunca viu uma cena como aquela. Ele pensa que, como diz o ditado, agora ele tem 98% de chance de ganhar aquele julgamento. Do lado de fora, Julia havia se disfarçado tão bem que agora ninguém podia reconhecê-la. Ela observa a multidão de longe, que assistia ao progresso do protagonista. Eles comentam que não conseguem acreditar que ele realmente passou da terceira fase do julgamento. Mesmo demonstrando todo o seu poder, algumas pessoas ainda o criticavam, dizendo que isso é porque o nível dele é muito baixo e que, mesmo com a pressão espiritual acumulada, não é grande coisa. Por outro lado, outras pessoas começaram a defendê-lo, perguntando se eles teriam coragem de fazer o mesmo, pois agora, ao verem todo aquele progresso, precisam olhá-lo com outros olhos. Além disso, a maioria dos que o criticam o faz apenas por inveja de ele ter sido aceito como discípulo das quatro imortais. Shuai continua tentando humilhá-lo e questiona se todos ali estão ficando cegos, pois as 3 primeiras fases do julgamento devem ter sido alteradas. Ele pergunta se conseguem se lembrar do julgamento das 4 imortais. A matriz da aniquilação foi inexplicavelmente quebrada, o que prova que aquele garoto está trapaceando de alguma forma. A Ancianin fica incomodada, perguntando se isso é verdade, pois se for, quer dizer que as 4 imortais são uma fraude, já que um homem como ele conseguiu ver onde o protagonista trapaceou e as 4 imortais não conseguiram. Shuai fica assustado e fala que não quis dizer dessa forma. Ela pede para todos ficarem em silêncio e apenas observarem atentamente como Chiaki conseguirá passar da 4ª etapa. Ela pensa que tem a impressão de que ele escolheu o nível 18 apenas porque tinha certeza de que conseguiria passar e agora ela tem bastante tempo para observar com calma. Shuai pergunta se ela realmente acha que ele consegue passar, ressaltando que ninguém pode ter tanta sorte assim o tempo todo, e que ele só está ali esperando para vê-lo ser esmagado até virar pasta de carne pelos 18 níveis de pressão espiritual. Julie chama a atenção dele, pois falar mal dos outros pelas costas não é a atitude de um cavaleiro. Shuai fala que está apenas dizendo o que pensa e pergunta o que há de errado nisso. Ela ressalta que falar mal de um discípulo dos 4 imortais é desprezar os próprios 4 imortais. Shuai começa a dar risada, dizendo que se os 4 imortais realmente o valorizassem, não o teriam expulsado da montanha. Além disso, se os 4 imortais fizeram daquele cara um discípulo direto, então eles não devem ser nada de especial. Julie fala que talvez eles apenas sejam razoáveis. Shuai olha melhor para ela e pergunta por que ela parece tão familiar, questionando de qual seita ela é. Julie fica com medo de ser descoberta e diz que ele deve estar confundindo-a com outra pessoa saindo correndo. Ela se esconde atrás de um pilar, não acreditando que quase foi reconhecida mesmo com um disfarce tão bem elaborado quanto aquele. Ela continua espiando, se perguntando se o protagonista realmente vai morrer. Percebe que está se preocupando demais com ele, e isso não faz sentido, pois ela está ali para debochar do seu discípulo, então seria melhor que ele falhasse. Alguém tão desrespeitoso com os mais velhos, tomando banho em qualquer lugar e agindo de forma tão bizarra não é qualificado. Mesmo tentando se
se convencer do contrário, ela continua preocupada, questionando se ele realmente vai morrer. A pessoa não precisa ir tão longe assim por conta de uma aposta. De repente, ela começa a se sentir envergonhada e pensa que ele está fazendo tudo isso para conseguir se casar com ela, já que sabia que o status que possuía no momento era muito baixo para isso. Então se deu a todo esse trabalho, mas ela não sabe por que isso aconteceu e talvez o cérebro dele esteja danificado por conta de alguma coisa. Se ele realmente queria se casar com ela, bastava pedir, mesmo que fosse rejeitado por uma das 4 imortais, isso não seria motivo de vergonha. De volta ao julgamento, o protagonista estava se concentrando, mas acaba espirrando e pergunta se alguém está falando mal dele pelas costas, e apenas aquele espirro fez ele estremecer até os ossos. Azura ressalta que alguém que conseguiu romper a matriz da aniquilação da tribulação dos 9 céus certamente possui alguma habilidade para de fato resistir ao terceiro estágio. Porém, a maior pergunta que todos estão se fazendo é se isso é apenas sorte ou habilidade, e a quarta etapa naturalmente revelará a verdade. Ziak pergunta se Asura consegue derrotar a quarta mestra. Asura fica chocada e pergunta o que ele está querendo dizer. Do lado de fora, Julie ficou um pouco envergonhada, pensando que elogiá-la na frente de tanta gente é um pouco constrangedor, e mesmo com o coração amolecido, ela pensa que aquilo tudo é uma pena. Enquanto a flor caída se mostra disposta, a água que flui é muito impiedosa, e no fim é impossível algo acontecer entre eles. Asura pergunta se Shaq realmente está querendo dizer que ela é inferior a Julie, pois isso é uma piada, já que aquela pirralha só se tornou discípula dos 4 imortais por pura sorte. Então como Julie poderia ser comparada a ela? Shaq sorri, pois aquela garotinha acabou de morder a isca. Ele diz que independentemente de conseguir ou não passar da quarta fase do teste, já resolveu as 3 primeiras partes. E se a sua mestra Julie estivesse ali, com certeza ele teria sido aniquilado com um único golpe. Por isso a pergunta precisa ser feita: quem é mais poderosa entre as duas? Julie pensa que aquele garoto está falando besteiras e que claramente levou um soco dela naquela época, mesmo que daquela vez ela estivesse apenas cumprindo tabela, pois, se tivesse atingido ele de verdade, com certeza ele teria sido completamente obliterado. Porém, não há necessidade de ficar espalhando isso por aí. As dúvidas continuam pairando na cabeça dela, questionando se o protagonista já suspeitava que ela poderia ter ido até ali para cuidar dele e disse isso de propósito para ela ouvir. A cada segundo ela fica um pouco mais apaixonada e pensa que agora terá que dar uma boa lição naquele garoto quando ele voltar para que ele não fique dizendo esse tipo de besteira por aí. Este mundo é abençoado por águas, plantas, montanhas, pedras, ar, energia espiritual e muito mais. A água, fonte da vida, é poderosa e suave, e o espírito imortal da água orou por todos os seres. No lago celestial do domínio sagrado de Kanming, o espírito imortal da água, uma criança, o bebê abençoado pela água, também conquistou o amor de todos os seres vivos. No entanto, a criança agia de uma forma diferente, fazendo a mãe questionar se ela está associada à água ou ao fogo. A criança continuava batendo nos bichos com um chicote enquanto gritava para sua mãe que adorava aquele jogo. A mãe dizia para Lianhua que ela está crescendo muito bem e que cedo ou tarde herdará o cargo de sua mãe, e pergunta o que ela acha de ir conhecer o mundo mortal antes disso. Lianhua ficou empolgada, dizendo que é uma ótima ideia. Aquela criança cresceu ainda mais e se tornou Asura, a mestra do 18º andar, que estava completamente irritada. Os pontos de raiva foram para mais de 3.000 em poucos segundos. Ela pede para o protagonista tomar cuidado com o que diz, questionando como ele ousa comparar uma garota selvagem e indesejada com ela. Chiaki continua provocando, dizendo que se alguém é desejado ou não, isso não depende dela, e para resumir, ele está começando a achar que aquele tal teste de 18 níveis do salão Asura é só uma fachada. Parece ser assustador, mas é simples e fácil de quebrar. Ele pensa que agora chegou a hora de começar a colheita. Asura estava tão irritada que o sistema contabilizou 4.090 pontos de fúria e 5.000 pontos de agilidade. Ela grita dizendo que tudo que fala é lei e que a água é a fonte de todas as coisas, e disso ela entende melhor do que qualquer um. Chiaki pergunta se ela também é voyeur, já que confia tanto nas suas capacidades de ver através da água, isso chega a ser obsceno. A mestra Azura fica envergonhada e o protagonista sorri, dizendo que pelo visto acertou em cheio, já que o rosto dela está tão vermelho quanto o traseiro de um macaco. E este é mais um ponto que Azura perde, já que a sua mestra Jiuri não seria assim, ela sabe levar uma brincadeira na esportiva. Azura continua perdendo o controle, perguntando quem está espiando, pedindo para ele ser um pouco mais claro e ressalta que só consegue sentir, mas não quer se incomodar com assuntos humanos. O protagonista continua dando risada, dizendo que agora é tarde para ela tentar dar desculpas e que assim que ele sair dali vai espalhar a verdadeira cara dela para todo mundo. As pessoas que estavam assistindo pensam que nunca viram uma pessoa tão descarada e vulgar. Shuai aproveita a situação e fala que um mero cultivador do reino Linshu ousou insultar a mestra do salão Lianhua. E isso é uma afronta ao espírito imortal da água e um desrespeito ao céu e à terra.
Azura fica olhando para o protagonista, pois inicialmente ela pretendia dar alguma misericórdia, mas agora está vendo que é completamente desnecessário. Chiaki olha para ela dizendo que não pediu por misericórdia, pois ele está ali para participar do julgamento e não para ficar de namoro. Por isso eles não devem ser ambíguos. Ele pensa que a sua estratégia está dando certo, pois faltam apenas 5 segundos. Para Azura, esta foi a última gota de água, fazendo com que a sua raiva transbordasse. A pontuação da raiva chegou a 30.000. Enquanto tremia, ela fala que a quarta etapa será com o seu teste especial, chamado Pavilhão do Espírito da Água. O protagonista pensa que faltam 4 segundos, mas o teste se inicia enquanto o espírito é formado. Apenas 3 segundos ainda faltavam, a formação termina e 2 segundos ainda faltam. O espírito avança, mas o último segundo se passa. Chiaki ergue sua mão dizendo chamativo. O sistema aparece dizendo que a duração é de 1 hora e 50 minutos. Técnica parar com as mãos vazias e arte divina profunda do norte estão ativas. Ele segura o ataque apenas com 2 dedos, deixando todos surpresos e ao liberar a sua força causa uma grande explosão, destruindo por completo o espírito da água. Azura não conseguia acreditar no que estava vendo, até mesmo as criaturas foram empurradas para trás. O sistema parabeniza o anfitrião por ter alcançado o segundo nível Nine Lien. A energia transbordava de seu corpo e com um lindo sorriso, ele finaliza o teste. As pessoas do lado de fora não conseguiam acreditar. Shuai Shuai questiona que tipo de sorte maldita aquele garoto tem, pois além de ter passado no teste, acabou rompendo um reino inteiro. A água da explosão estava indo para todos os lugares. Azura continua em estado de choque sem dizer uma única palavra, se questionando como aquilo é possível. Chiaki vai até ela dando risada e fala que aquele lugar não tem nada de especial, o salão Azura é apenas um tigre de papel. Os olhos da Azura começam a se encher de lágrimas e com um rosto avermelhado, ela cai no choro. Ela disse que ele está intimidando ela e ela discorda disso. Os seus animais de estimação tentam protegê-la, dizendo que fazer bullying com meninas é vergonhoso e que ele é um cara muito mal por fazer isso. Mas o protagonista continua e fala que acabou de passar no teste de julgamento, então não é grande coisa. Isso faz ela chorar ainda mais alto, gritando que aquilo é bullying demais. Chiaki acaba se sentindo mal e pede para ela não chorar, perguntando como foi que ele acabou intimidando ela. Porém, ele não faz ideia de como deve consolar uma garota. Todos os discípulos do lado de fora, incluindo a anciã, estavam irritados com aquela atitude, menos Julie, que estava dizendo que aquela garota continua a mesma de sempre, chorando por qualquer coisa e pelo visto não tem outro truque. Ela começa a analisar os fatos e percebe que todos os ataques que o protagonista já defendeu eram extremamente poderosos, mas ele defendeu todos sem demonstrar nenhum tipo de dificuldade. Então, como ele conseguiu além de realmente ter passado no teste, isso só mostra que aquele garoto está escondendo alguma coisa dela. Chiaki pergunta se o sistema mal já pode ser utilizado, mas o sistema fala que ainda está em recarga, mas o protagonista o interrompe, dizendo que não quer ouvir desculpas. O sistema avisa que a transmigração rápida foi concluída e pergunta se ele deseja participar de uma batalha cooperativa. Ele fala que sim, pois se ele não consolar aquela garota, logo ela vai inundar o salão Asura por completo. Ele se transforma em um fantasma, resmungando que ser humano é muito difícil, por isso precisa intensificar as coisas. O sistema avisa que o tempo está congelado e que o plano principal durante a transmigração rápida está carregando. Poucos segundos depois, o sistema fala que ele vai para a família Wu e deve conquistar 8 esposas, o que o faz ficar um pouco chocado. No outro mundo, 2 mulheres estavam discutindo por conta de um jogo. Um homem abre a porta e fica surpreso com o que vê. As duas estavam quase saindo na mão. De repente, outra mulher toca o ombro dele, o chamando de filho, dizendo que muitas pessoas invejam a vida dele, questionando quais outros motivos ele tem para ser feliz. Ele olha para sua mãe dizendo que está super feliz e satisfeito com tudo aquilo, e corre para as garotas dizendo que o Ru chegou. Sua mãe fica um pouco perdida, perguntando o que significa isso, mas o jovem rapaz apenas continua sorrindo igual um louco. O sistema aparece para ele dizendo que ele deve conquistar 8 esposas. O protagonista está dentro desse novo corpo e pergunta que tipo de desafio é esse, pois está claramente trazendo benefícios. O sistema diz que não foi ele que escolheu isso. Ele vai até as duas e pergunta até que ponto elas gostariam de jogar. O protagonista fala para o sistema que seria bem melhor se ele tivesse menos tendências rebeldes. Além disso, é muito distante para continuar chamando ele de sistema. O prota decide chamar o sistema de Shirui dali em diante. Uma mulher chama ele de marido e pergunta o porquê ele tem interesse em jogar mahjong com as irmãs. Segurando uma peça, ele sorri, já que na sua juventude ele era ignorante e só agora despertou com belas companheiras e inúmeras atividades de entretenimento. O prota consegue ganhar o jogo com facilidade e suas outras esposas ficam felizes vendo que o marido delas é habilidoso no xadrez, música, caligrafia e pintura. Isso deixa ele ainda mais animado, questionando o que eles iriam jogar a seguir. Mas isso já era o esperado dos 4 grandes talentos de Jiangnan. Ele pergunta para ela se elas sabem jogar Baccarat ou Texas Hold'em. O sistema responde que sabe jogar Mahjong, mas não sabe qual a ligação entre os 4 grandes
grandes talentos. Irritado, ele pergunta se essa realmente é a verdadeira natureza do anfitrião. O protagonista explica que já foi imbatível em todas as principais plataformas de xadrez e cartas, e que até Gao Jin respeita ele. Após batalhar contra 8 mulheres por 300 rounds, elas se cansam e começam a suspirar. Shirui pergunta por que ele está com o rosto vermelho, já que aquilo é apenas um jogo de cartas e não deveria ser assim. Uma das esposas pergunta como ele é tão feroz assim. Ele apenas ri, dizendo que nem usou toda a sua força ainda. A jovem pergunta se elas podem descansar um pouco antes de jogarem contra ele novamente. O protagonista segura ela pelo rosto, perguntando se eles poderiam mudar de jogo. Ela fica tímida, dizendo que ele é irritante, querendo praticar atos indecentes em plena luz do dia e ainda se acha um acadêmico. Ele fixa seu olhar na jovem, falando para ela que nos livros até que tem mulheres bonitas, mas nenhuma delas se compara com suas 8 esposas. Shirui chama seu mestre, ressaltando que eles não têm tempo suficiente. O protagonista concorda, pois com 8 mulheres o tempo nunca será suficiente. Shirui respira fundo, já que não era isso que ele queria dizer, e explica que o sistema determinou que ele passou no desafio. Agora será teleportado de volta para o Salão Azura em 3 minutos. Como uma verdadeira máquina, ele pensa que 3 minutos talvez não deem tempo para 8 esposas. Ele vai até elas dizendo que precisa de uma ajuda com urgência. Elas pedem para ele pedir o que quiser. O prota pergunta como faz uma garota feliz, principalmente quando ela está chorando demais. Uma das mulheres diz que ele deve preparar uma comida deliciosa. Outro sugere um presente, como uma linda bolsa ou até mesmo lindas roupas. Mas tudo se resume a dinheiro. Ele precisa comprar cosméticos caros para ela. A primeira esposa fica com ciúmes e grita com ele, perguntando se ele vai se casar novamente com outra mulher. As outras também começam a ficar irritadas, tentando bater nele e o chamando de imprestável. De repente, alguém joga um livro para ele. O protagonista pega, mas não sabe o que é aquilo. Sua mãe pergunta se ele realmente se esqueceu do livro que ele mesmo escreveu. Shirui diz que aquele é o livro chamado As 36 Estratégias de Tang Yin para Conquistar Mulheres. O protagonista chama Tang Bohu de imprestável por esconder o maior de todos os tesouros de todos os mundos. Shirui avisa que ele está prestes a ser levado para o seu mundo original. Ele olha para todas elas dizendo que é difícil eles se encontrarem, e é difícil eles se separarem, então que eles possam se reencontrar se o destino permitir. Suas esposas ficam confusas, perguntando o que ele está querendo dizer. Porém, a hora chegou. Ele começa a ser levado novamente para o seu mundo original, e elas continuam sem entender nada. Chiaki começa a abrir seus olhos e percebe que já está de volta. Azura ainda estava chorando, gritando que aquilo é bullying demais, então ela não quer mais viver. Chiaki pergunta para Shirui se todas as permissões do sistema foram desbloqueadas e Shirui diz que sim. O protagonista começa a rir, querendo ver se as 36 estratégias para conquistar mulheres realmente são eficazes. Ele vai até Asura, se ajoelha e com uma voz doce a chama de querida, dizendo que, se ela chorar mais um pouco, seus olhos vão acabar inchando. Ela para de chorar por um momento e ele começa a olhar algumas roupas no sistema, enquanto dizia a ela que durante o julgamento ele estava observando, tentando conhecê-la um pouco melhor e que por isso seu objetivo não era incomodá-la daquela forma. Finalmente ele encontra uma roupa, pensando que seus instintos estão gritando que aquela é a roupa certa. Do lado de fora, Shuai Shuai reclama, dizendo que aquelas roupas são tão bizarras que chega a ser inacreditável que alguém goste delas. Wangzi concorda, dizendo que a saia é muito curta, não está na moda e que provavelmente a mestra do salão não vai gostar, mas Asura fica encantada e com os olhos brilhando pergunta se aquilo é para ela. Ela pensa que tudo que o protagonista estava fazendo antes era apenas analisá-la, o que mostra que ele é uma pessoa muito séria. Os três não acreditam no que estão vendo, e Chiaki pergunta se ela gostaria de experimentar. Mesmo gostando do presente, ela continua desconfiada e pergunta o porquê ele está dando roupas a ela. Chiaki toca o rosto dela e se aproxima, dizendo que mais tarde contará para o mundo inteiro que reservou o lago de pesca para ela, e aí ela irá entender. Ele admite que aquela não foi a maneira correta de fazer tudo aquilo, por isso gostaria de pedir perdão pela sua franqueza. Os discípulos continuavam chocados com toda aquela cena. Azura se anima e fala que vai se trocar, saindo correndo, mas antes de ir pergunta se ele vai esperá-la ali e não vai embora. Chiaki fala que ela pode ir tranquila e começa a sorrir, vendo que o trabalho foi feito. Ele pensa que talvez se essas 36 estratégias para conquistar mulheres fossem aplicadas às 4 mestras seria muito bom. Os outros discípulos ficam ainda mais irritados vendo que os pensamentos malignos dele estão aparecendo. Pouco tempo depois, Asura volta dizendo que já trocou de roupa e escolheu usar a primeira. Ele olha para ela, mas Asura estava um pouco tímida, perguntando se ficou feio, já que é a primeira vez que usa aquele tipo de roupa. Chiaki apenas engole seco, sem dizer nada. Asura fica ainda mais assustada, perguntando por que ele está calado sem dizer nada. Ele faz sinal de joia para ela, dizendo que não está ruim, mas que adoraria ver ela provando as outras também. Enquanto ela foi se trocar novamente, feliz da vida, ele começa a pensar que Lianhua e Julie têm figuras quase idênticas. Galera, vou chamar a Asura de Lianhua, que é o nome
original dela quando criança. O protagonista começa a imaginar como Julie ficaria com aquelas roupas. Lianhua volta, porém um pouco desconfortável, dizendo que a saia ficou curta demais e que por isso vai matá-lo na paulada. Xiati concorda com ela, pois a sensação é um pouco estranha. Lianhua mostra outra roupa e pergunta o que ele achou, e ele diz que ficou ótimo. Porém, ela continua trocando para mostrar todas para ele, e a cada vez fica mais linda. Lianhua encontra algumas sacolas e pergunta se tudo aquilo é para ela. Xiati sorri, dizendo que sim. Lianhua se sente valorizada, agradecendo por ele ser tão bom para ela, e o agarra pois agora ele é sua pessoa favorita. Um tempo depois, enquanto eles caminhavam, Lianhua fala que ele deu muitas roupas bonitas para ela, então ela também deveria dar algo em troca. Xiati pergunta se existe algo tão bom assim, e ela explica que é um bom produto e que com certeza será muito útil. Os ursinhos tapam as câmeras, dizendo que a cena não pode ser exibida. Os rapazes falam que ele tem muita sorte e que o dom do mestre de cerimônias deve ser extraordinário, o que os deixou com inveja. Além disso, o julgamento não pareceu algo tão difícil assim, então talvez eles também possam fazer. Lianhua leva ele até seu quarto e pede para ele esperar um pouco. Ela corre até suas gavetas e consegue encontrar. Lianhua explica que aquele é um presente da sua mãe, e como ela não pode usá-lo agora, irá dar a ele como agradecimento. Ela mostra o anel, que se chama Abraçando Todos os Rios. Esse anel pode eliminar a pressão opressiva da energia espiritual do oponente, e por conta disso é classificado como um artefato mágico de nível santo. Outros artefatos mágicos de nível santo exigem no mínimo o reino da perfuração do vazio para serem usados. Ela ressalta que o anel tem a bênção de sua mãe e pode ser usado em todos os reinos. De uma forma respeitosa, ele diz que se a mestra de cerimônias está oferecendo de uma forma tão sincera, ele deve aceitar respeitosamente. Lianhua tenta dizer algo, mas fica envergonhada, perguntando como pode dizer. Xiati explica que eles são amigos, então ela pode dizer o que precisa sem problemas. Ela fica surpresa ao ouvir isso, vendo que ele já a considera como amiga, pois a sua pergunta era se eles poderiam ser amigos. Como ela ficou calada, Xiati imagina que ela possa não ter gostado e diz que isso era apenas o que ele pensava. Mas ela o interrompe dizendo que adorou ser amiga dele. Ela cria uma esfera de água em sua mão e Xiati pergunta o que é aquilo. A esfera se aproxima do peito dele e começa a liberar energia. Lianhua fala que se no futuro ele se deparar com um perigo, basta repetir o nome dela silenciosamente em seu coração por 3 vezes. Enquanto houver água, ela aparecerá imediatamente perante ele. Depois de tudo isso, ele sai do salão do julgamento. Xianlin vai até ele emocionado, dando os parabéns por ter passado no teste do Salão Azura. E diz que isso abriu seus olhos, pois não esperava encontrar um tesouro como o protagonista na seita externa. E agora precisa comunicar rapidamente essa boa notícia para todo o domínio sagrado. Xiati começa a rir, dizendo que foi apenas sorte. Os 3 patetas vão até ele perguntando se aquilo não foi sorte, já que a mestra do Salão Asura estava de bom humor e o deixou escapar de forma benevolente. Dizem que isso está na cara, já que ele carrega vários tesouros escondidos e roupas para agradar a mestra de cerimônia, e que isso é algo desprezível. Xiati tenta manter a calma, dizendo que as roupas foram dadas após a conclusão do teste, então não tiveram efeito algum no julgamento. Além disso, ele detesta a palavra desprezível, e caso eles achem que o julgamento está errado, basta tentarem pessoalmente. Shuai fica irritado e pergunta quem garante que ele não tinha algum acordo secreto com a mestra de cerimônia. A anciã Lin os interrompe, gritando com Shuai, mandando-o calar a boca e perguntando como ele ousa caluniar a mestra do salão e o que ele pensa que o salão de cultivo espiritual é. Ela ressalta que todos os presentes viram a avaliação de Xiati e que isso é inegável. Ela pergunta se Shuai sabe qual foi o crime que cometeu. Ele continua irritado, perguntando por que cometeu um crime. Wang se pede para ele se acalmar, pois quanto mais ele fala, mais ele erra, e isso não vale a pena, além de haver muito tempo para resolver isso depois. Shuai acaba cedendo e diz que se expressou mal. A anciã vai até Xiati e o parabeniza também por ter passado no teste do Salão de Cultivo Espiritual e por ter obtido a qualificação para o exame da seita interna. Por isso, ela diz que prestará muita atenção nele durante a avaliação da seita interna. Ele agradece pela consideração, porém pensa que ela parece ter um passado misterioso. O jeito como ela olhou para ele, embora disfarçado, definitivamente não era algo simples e por isso ele precisa prestar muita atenção nessa pessoa. Shuai continua achando que tudo aquilo é sorte e pensa que isso não vai durar para sempre. Os garotos correm até Xiati perguntando o que ele e a mestra estavam fazendo naquela sala. As garotas também vão até ele perguntando se ele está livre para verem as estrelas à noite. O tratamento que ele estava recebendo deixa Shuai ainda mais irritado. Um tempo depois, no Palácio Divino, Julie avisa que voltou. Miyue percebe que ela está radiante e pergunta se aconteceu alguma coisa boa. Julie explica que assistiu Lianhua ser humilhada com seus próprios olhos e que está de ótimo humor, como se estivesse caminhando sob uma brisa de primavera. Miyue pergunta se ela foi ao salão de cultivo espiritual. No impulso, Julie diz que foi ver o protagonista, mas tenta disfarçar. Miyue diz que agora que ela deixou escapar, pode contar tudo e pergunta se ela realmente esconde segredos de suas irmãs mais velhas, o que mostra que ela realmente cresceu. Julie grita que
aquele idiota do Shiate completamente do nada quis desafiar o Salão Asura. Por conta disso, ela ficou com muito medo de que ele fosse morto. Diz que tudo isso foi por conta da Imperatriz, que pediu para ela ser a mestra direta de Shiate, então ela não tinha outras intenções. Miu explica que é normal ter outros pensamentos e questiona por que Julie está ficando vermelha. Algum tempo depois, Julie estava tomando banho, toda feliz cantando. Ela termina e começa a sair da água, pegando algo em sua mão. De repente, Shiate aparece quase a matando de susto. Ela tenta disfarçar, dizendo que não fez nada e que ele não precisa pensar em coisas erradas. O protagonista corre e pega o objeto da mão dela, perguntando se ela está escrevendo algum manual secreto de artes marciais de novo. Com uma mistura de vergonha e raiva, ela ordena que ele devolva o livro imediatamente. Assim que ele olha, vê que se trata de uma história em quadrinhos de romance. Ela pega o livro da mão dele, gritando para devolver. Shiate fala que ela está agindo de forma estranha e diz que o manual que ela deu a ele antes era mais inspirador, além de que ela estava ansiosa para entrar para ele. Julie diz que o desenho ainda não está bom e começa a murmurar. Ele pergunta o que ela está dizendo e, mesmo tendo um pequeno colapso de vergonha, ela dá os parabéns por ele ter se qualificado para a avaliação da seita interna. Shiate fica um pouco chateado ao ver que as notícias se espalharam muito rápido, pois seu plano era contar pessoalmente para ela. Julie fica surpresa, achando que ele a considera bastante e começa a agir de forma estranha novamente. Shiate não consegue entender por que ela está estranha e gaguejando tanto. Ele se vira de costas enquanto ela diz que ele não precisa mais se preocupar com a aposta. Porém, fica curiosa e pergunta o que ele está fazendo. Shiate começa a tirar suas roupas, perguntando de que aposta ela está falando. Julie sente o coração acelerar e pergunta se isso não está indo rápido demais, mas Shiate continua confuso, dizendo que normalmente é nessa velocidade que ele tira suas roupas. Com pensamentos um pouco indecentes, ela diz que primeiro eles deveriam começar da forma certa, mas Shiate salta na piscina ao seu lado. Julie ressalta que eles precisam fazer a reverência, como diz a casamenteira e como manda o país. Como ele estava debaixo da água, não ouviu direito o que ela havia dito. Julie continua falando que, embora admita a derrota, Shiate ainda lidou com Lianhua por ela. Porém, é um romance entre mestre e discípulo, por isso ela precisa perguntar primeiro à sua irmã mais velha. Já animada com toda essa história, ela começa a se perguntar o que suas irmãs mais velhas irão falar disso. Shiate se levanta dizendo que aquela piscina de condensação imortal é verdadeiramente um produto imortal, pois em apenas um mergulho ele se sente renovado e revigorado. Julie fica olhando para o corpo dele, que aos seus olhos brilhava. Ela percebe que seu coração está batendo ainda mais rápido do que antes, e agora não sabe o que está acontecendo com ela. Miu pergunta para a quarta mestra se ela já começou a treinar seu jovem discípulo, já que ele acabou de passar pela avaliação do Salão Asura e deveria descansar um pouco. Mas Julie estava tão encantada com seu futuro maridão que nem ouviu o que a segunda mestra havia dito e pergunta se ela precisa de algo. Miu fala que estava procurando Julie, pois a cerimônia de aceitação de discípulos será depois de amanhã. Shiate pergunta se precisa preparar alguma coisa, e Miu explica que não, pois há apenas alguns detalhes que ela precisa destacar. Ele pega o livro da mão de Julie, afirmando que como um bom discípulo, lembrará de cada palavra. Julie fica apreensiva, pensando que ele pode fazer o que quiser, menos se inclinar para a frente. Miu começa a explicar que no dia da cerimônia, todos os 6 mestres dos portões estarão presentes, e lidar com todos eles não será uma tarefa nada fácil. O domínio sagrado de Kunming é composto pelos 6 portões, a seita externa, o Palácio Divino e o continente. Sob o reinado da Imperatriz Genial, manteve-se uma aparência de paz. É algo sem precedentes que os 4 imortais aceitem discípulos, e para ajudar, esse discípulo foi aceito pelas 4 mestras imortais ao mesmo tempo. Antes mesmo de ingressar oficialmente, passou no teste do Salão Asura, considerado o mais difícil dos testes, por isso será uma cerimônia bem animada. E se vocês curtiram esse mangá aí e quiser mais partes dele, comenta aí embaixo, já deixa o like e se você não for inscrito, se inscreve no canal, hein, que eu tô de olho.